furtadas no ano passado do Arsenal de Barueri, em São Paulo. Gessé Marques Fidelix e Márcio André Geber Boaventura Júnior foram detidos em um condomínio de luxo no município paulista de Santana de Parnaíba. Agentes cumprem 9 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio contra pessoas ligadas a Gessé e Márcio. Até o momento foram apreendidos 2 veículos e armas. A Justiça da Argentina identificou o Irã como mandante dos atentados à Embaixada de Israel e à Associação Mutual Israelita-Argentina em 1992 e 1994. Os ataques foram atribuídos ao grupo Hezbollah e deixaram um total de 114 mortos. De acordo com a imprensa local, a decisão descreve Teherã como um estado terrorista e classifica os atos como crimes contra a humanidade. No horário de Brasília, 9h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você que está na Paraíba acompanhando o Jornal da CBN, ouve agora, através da CBN João Pessoa, as notícias da sua cidade. Muito bom dia e muito obrigado. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h04. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Tô de volta nessa sexta-feira chuvosa na região metropolitana. Tá fazendo 26 graus nesse momento aqui na capital. Parece brincadeira, né? Foi só a semana inteira, mas é só chegar a sexta que o céu fica nublado. E a previsão do clima-tempo para o fim de semana também é de chuva. Eu falo isso, mas a gente sabe que o clima em João Pessoa às vezes surpreende, então vamos viver para ver, né? Se sair um solzinho, a gente pega uma praia, se não, a gente se reorganiza aí para aproveitar de qualquer forma o descanso, né? Afinal, todo mundo merece um descansinho no fim de semana. Um ótimo dia para você, além da chuva, hoje tudo normalizado por aqui. Eu pela manhã no CBN João Pessoa e Carla Visani à tarde no CBN Cotidiano. Ontem a gente precisou fazer essa troca, né? Certeza que ela cuidou muito bem aqui do programa e de vocês ouvintes que já estão acostumados com Carla Visani também. Já te convido a participar nessa manhã, mandar sua mensagem, conversar comigo lá no nosso WhatsApp 981324088. Tô esperando mesmo sua mensagem, tá? Manda aí, conversa comigo, fala se você tá se programando para o fim de semana, como é que foi ontem, tá com Carla Visani também para matar essa saudade. Enfim, espaço aberto para sugerir reportagem, fazer denúncia, é o seu canal direto com a bancada da CBN. E não esquece de acessar o site cbnparaíba.com.br. Vou repetir, cbnparaíba.com.br. Assiste lá ao vivo pelas câmeras instaladas aqui no nosso estúdio, tá? Você pode acompanhar também notícia lá no Instagram CBN Paraíba. Tô te esperando, enquanto isso, te adianto alguns dos nossos assuntos nesta sexta-feira, 12 de maio de 2024. Eu já começo chamando Felipe Nunes, que vai acompanhar agora pela manhã a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à Paraíba. Tá desembarcando agora, né, Felipe? Bom dia para você. Oi, Caio, bom dia para você. O ex-presidente Jair Bolsonaro acabou de chegar, o avião acabou de pousar em João Pessoa para uma série de agendas aí do Partido Liberal, momento em que o ex-presidente deve oficializar o apoio, não só isso, e as pré-candidaturas de forma oficial de Marcelo Queiroga à Prefeitura de João Pessoa. Vai haver uma série de eventos que deve culminar hoje à noite com o lançamento dessa pré-candidatura de Marcelo Queiroga, tendo como vice, em tese, Sérgio Queiroz, ex-candidato ao Senado pelo Partido Novo. Bolsonaro que também vai receber títulos de cidadãos de João Pessoa e também da Paraíba, num evento que vai acontecer na Assembleia Legislativa da Paraíba. A gente traz todos os detalhes daqui a pouco. Bolsonaro já em solo paraibano. É isso, será que vai bater o martelo, hein, Felipe? Será que a gente vai saber nessa visita quem vai
encabeçar a chapa pelo PL, quem vai ser vice, talvez a gente saiba, a gente vai entender e também vai ser interessante ver quem vai estar no palanque, viu? Quem vai estar aí acompanhando o Bolsonaro, quem vai sair na foto com o Bolsonaro, porque muita gente está dizendo que tá perto, tá aliado, mas será que tá mesmo? Será que tem essa proximidade ainda? Isso vai fazer a diferença, com certeza, nesse jogo político. E ainda falando de política, vou conversar com a Angélica Nunes, que estava comigo ontem à tarde, inclusive acompanhando um caso que está repercutindo e muito, né, Angélica? Uma denúncia grave contra um deputado federal paraibano. Bom dia para você. Bom dia, Caio, os ouvintes da CBN. Pois é, uma denúncia gravíssima, né, da ex-esposa do deputado federal Aguinaldo Ribeiro. Acusa o parlamentar de violência, de várias violências, né, violência patrimonial, moral e até violência física. Então, essa denúncia foi apresentada à Justiça aqui da Paraíba. O Ministério Público já deu prazo para o deputado se pronunciar e agora a gente aguarda, acompanha esse caso, porque trata-se de algo muito grave, né? Um parlamentar com projeção nacional tendo a vida exposta por um crime, né? Algo que é inaceitável e a gente vive falando disso, né? Então é algo que a gente precisa acompanhar, a gente vai detalhar melhor mais no momento da política e temos outros assuntos. Perfeito, Angélica volta daqui a pouco para conversar com você, comigo, aqui na CBN. Se você está endividada, fica muito atento, porque Herbert Araújo está na rua e vai trazer uma informação muito importante de um mutirão que está acontecendo e que vai acabar na segunda-feira. Então ele vai explicar como participar já já. Também tem cultura por aqui. Foi divulgada a programação do São João de Monteiro, não é isso? O Diogo Almeida do G1 Paraíba vai trazer essa informação pra gente, mas já adianta um pouquinho. Bom dia, Diogo. Bom dia, Caio Ismael. Pois é, a gente tem essa programação daqui pra frente, é só São João, a gente vai trazer cultural, programações e programações. Tem um trechinho aí do que é que a gente vai ter de spoiler no São João de Monteiro, né? Vai ter Flávio José, que a gente vai estar na abertura, inclusive, do evento. Já já a gente fala mais um pouco sobre a programação completa, porque tem outros artistas também. Perfeito. Sabe, por falar em São João, em festa junina, em show, o show que estava programado, aquele show de R$400 mil para a cidade de Rio Tinto, do cantor Xande Avião. Vocês lembram disso que a gente trouxe aqui, comentou o pedido do Ministério Público para que cancelasse esse show, já que a cidade estava sem serviços básicos? O show foi cancelado. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco também. Por falar em cultura, sexta-feira é dia do nosso Causo Semanal. Olá pessoal, aqui GCE Quirino e na nossa coluna Enxerida no Contexto de hoje, eu vou contar a história de um mineirinho que veio morar na Paraíba, que era excelente agricultor e um péssimo fazedor de contas. E como dizia ele mesmo, em matéria de fazer conta, eu sou mais fraco do que água de coentro. Daqui a pouco a gente volta com essa historinha. Grande abraço, estamos de plantão. Quem também chega por aqui é a psicóloga Maiara Almeida, para nos ajudar com nossos relacionamentos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Divã CBN vamos te ajudar com a seguinte situação. Algumas pessoas me procuram para dizer que têm dificuldades na hora de conversar de forma saudável na relação, pois uma das partes acaba se excedendo e explodindo diante de qualquer mínimo desentendimento. Então, toda situação que seria uma conversa acaba se tornando uma briga real oficial. Então, vamos te ajudar a conduzir e ajustar as emoções para não descontar no outro as suas dificuldades. Até já! E antes de ir pro trânsito, eu quero registrar aqui a participação de 2 ouvintes, tá? Inclusive fazer uma correção. O Gabriel mandou: Caio, você falou 12 de maio no início do programa. 12 de abril, gente. Tô querendo pular o mês já ir ali pra mês de maio, mas não, 12 de abril, tá? Quem ouviu errado. Eu falei errado, no caso, ouviu certo e eu falei errado. E tem um ouvinte também mandando aqui uma foto da praia de Tambaú, dizendo: tá um sol do estopor, Caio. Sol grande. Mas hoje eu cheguei, tava chovendo, acho que aqui no centro também tá nublado. Você sabe, João Pessoa é assim, né? Então me diz, tá chovendo aí onde você tá? Tá sol? 981324088. Obrigado, Gabriel, também, por fazer essa correção aí. Nem percebi, falei um mês a mais. Agora são 9h11. Trânsito. E o trânsito, hein? Sexta-feira, pessoal, às vezes vai viajar para o interior, às vezes, né, faz essas
aproveita o fim de semana para dar uma descansada, muita atenção para você que está pegando estrada nesse momento, que vai pegar a BR-230, porque desde ontem a gente está acompanhando um serviço, uma obra ali próximo do bairro dos Novais. E o trânsito está muito complicado na BR-230. Sabe onde começa o engarrafamento? No viaduto do Geisel. Ou seja, passa pelo Parque de Exposições, passa pelo viaduto das Três Lagoas e segue até ali o trecho dos bombeiros, Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Então todo esse trecho é um engarrafamento quilométrico para você, ouvinte, ficar atento e já saber, né? Não ficar preso, não chegar ali na BR e ser pego de surpresa. Então, nossa dica para você que quer fugir desse congestionamento, vai pelo centro da cidade, pega ali a Via Oeste, né, próximo ao cemitério Senhor da Boa Sentença, sai no Alto do Mateus, você vai fugir de um engarrafamento grande que está parado ali na BR-230, tá? E assim a gente começa o CBN João Pessoa, que já está no ar. Não esquece de participar no 981324088 e também de nos assistir ao vivo pelo site cbnparaíba.com.br. Vamos embora, até o meio-dia, tem muita notícia por aqui. Giro de Notícias. Então a gente já começa falando para você que é endividado, atenção ao prazo para renegociar ou negociar sua dívida bancária. Os bancos estão promovendo mutirão de negociação financeira até segunda-feira e Herbert Araújo está nesse momento no Procon Estadual, traz os detalhes dessa ação. Herbert, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que acompanha o CBN João Pessoa. Pois é, essas renegociações, esse mutirão que está acontecendo, ele está focado nessas dívidas que são dívidas de instituições bancárias, né? Essa ação é uma parceria da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, em parceria com o Banco Central, com a Secretaria Nacional do Consumidor e com os PROCONs de todo o país. Aqui em João Pessoa, a gente tem esse atendimento no PROCON estadual, na Avenida Almirante Barroso, aqui no centro da capital. E quando você chega aqui, você conversa com as pessoas e encontra uma série de histórias, né? A gente conversou, por exemplo, com o seu Ivo. Seu Ivo está com problema de dívida porque ele tinha um bar, repassou esse bar para a filha dele e junto com o bar ele repassou também um cartão de uma rede de supermercados para que a filha pudesse fazer compras para o estoque desse bar. Depois de algum tempo ela devolveu o bar para ele, devolveu também o cartão, mas aí tinha uma dívida de R$10 mil nesse cartão e seu Ivo não tem como pagar isso tudo de uma vez. Por isso, ele compareceu para poder fazer essa renegociação. Vamos ouvir o que ele disse. É os cartões que eu tenho que estar atrasado, cartão de crédito. E há quanto tempo que o senhor está nessa situação? 4 meses, mais ou menos. E aí, quando atrasa cartão, os juros são pesados, né? Eu não estou com condição de pagar, não. Quando o senhor conseguir resolver pagar todas essas dívidas, como é que o senhor vai se sentir? Eu vou me aliviar. Eu vou ser outro. Pois é, a situação de quem está devendo no cartão não é fácil, não. A gente sabe que os juros são juros insanos, né? E justamente por isso que tem essa possibilidade de se fazer essa renegociação nesse momento. Essas instituições bancárias, elas estão propensas a entregar condições melhores para o pagamento dessas dívidas. A gente conversou com Kessia Liliana, a superintendente do PROCON estadual, e ela explicou de que forma esse mutirão está acontecendo e como as pessoas podem, né, renegociar essas dívidas. Todas as dívidas relacionadas a instituições financeiras podem ser negociadas, menos aquelas que têm bens dados em garantia. A exemplo de financiamento de automóvel, de moto ou de um imóvel. Menos essas, todas as demais, cartão de crédito, financiamento de uma forma geral, todas o consumidor ele poderá negociar. A instituição financeira, ela tem, dentro da volumetria dela, da característica do consumidor, ela vai ofertar uma possibilidade. E ele, se aquilo couber no seu bolso, ele vai, lembrando que durante esses mutirões, eles estão propensos a negociar.
né? Então é importante que o consumidor ele tenha esse desejo de limpar o nome e também as condições caibam no seu bolso, porque senão é pior. Pois é, não pode fazer uma renegociação e ficar com parcelas altas demais, né, que o consumidor não vai conseguir pagar. Então é justamente essa sintonia fina aí que tem que ter nessa renegociação, que pode ser feita no PROCON estadual, na Almirante Barroso, até a próxima segunda-feira. Não precisa agendar, é só chegar lá e contar a sua história, e aí o pessoal vai tentar encontrar as melhores condições para que esse consumidor ele possa pagar essa dívida, Caio. É isso, Herbert. Tem que ir atrás também de uma solução, mas é super questionável. A gente precisa questionar esses juros dos bancos, né? Altíssimos. Não tem quem não se endivide. Quando a pessoa não consegue pagar, a dívida vira uma bola de neve. E aí, como disse seu Ivo, né? Que Herbert entrevistou, se eu pagar essa dívida, vou virar outra pessoa. Quem já teve dívida sabe como é difícil, né? Você seguir a vida, você viver sem aquele peso de estar endividado é uma coisa muito ruim. Espero aí que seu Ivo consiga renegociar e sair dessa situação que não é nada boa para ninguém. Obrigado, Herbert, pelas informações. Agora são 9h19, 9h18. Saiu a programação do São João de Monteiro. É isso, já começamos a falar de São João. O repórter Diogo Almeida, do G1 Paraíba, tem esses detalhes. Diogo, bom dia mais uma vez. Bom dia novamente, Caio. Bom dia a todos. Programação de São João de Monteiro completíssima, já divulgada. O evento lá vai acontecer entre 19 e 29 de junho. É um dos grandes São Joões aqui da Paraíba, né? Uma das grandes festas de São João, assim como Campina, Patos, enfim, tem o seu São João tradicional. E a gente tem a programação completa que já está disponível, não só de shows, mas também da programação do Festival de Quadrilhas de Rua, que já é tradicional no calendário festivo de lá, e ainda do palco alternativo, que esse ano vai ter o palco principal e o palco alternativo fica no sítio São Francisco, onde se apresentam artistas do São João Tradição. E a programação lá já começa com uma pé na porta, viu? Porque é artista grande, Flávio José na abertura, dia 19 de junho. Vamos ouvir um pouquinho do Flávio José, que ele é bom demais. E passou pra mim a casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim. Mas para arranjar amor novo numa casa... Voz marcante, chega doce pra gente São ouvir, João, né? sem Flávio José, me desculpe, não é São João, não. Pois é, ele já começa chegando, abrindo as portas de São João de lá no dia 19 de junho. Na abertura também tem Lara Amélia e os Filhos de Dejinha. E a gente tem na programação ainda vários outros artistas, né? Por exemplo, dia 20 tem Matheus e Cauã, Felipe Alcântara. Vamos ter ainda Zé Vaqueiro na programação lá. Tem o Zé Liane. A véspera de São João, Magníficos, Chicabana e Júlio Martins, dia 23 de junho, é um domingo. E na véspera de São Pedro, dia 28, tem outra atração grande que é Zezé de Camargo e Luciano. Vai estar lá em Monteiro. Nesses encontros eu insisto em te encontrar, como se eu partisse já pensando em voltar. Programação diversificada, né? De sertanejo, forró, enfim, tem de tudo para quem gosta de vários estilos. A festa tá ficando maior por lá também. E temos essa apresentação de Zezé de Camargo e Luciano aí na véspera do encerramento, dia 28 de junho, que é também véspera de São Pedro. Lá no sítio São Francisco, que é a programação mais cultural, né, do São João Cultural, como eles chamam. Então são várias atrações, são 3 por dia também, em todos os dias do evento. Tuta do Acordeon, Chiquinho de Belém, Fagundes, Ingrid Micaele, Forró Eu, Gente Boa, Vitor Hugo, Seguindo o Acordeon, muita gente lá da programação local. Flávio e Cleide Forró das Antigas também, Shot Universitário, isso na programação do palco alternativo. Para conferir a programação completa do São João de Monteiro, também dos outros eventos de São João que a gente já está trazendo disponível, né, que já tem publicado, como o de Campina Grande, que já divulgou também a programação completa. Lá no G1 Paraíba, além dessa matéria de hoje, a gente tem uma página especial só sobre São João 2024. Então, se você for lá no G1, vai abrir essa matéria de São João de hoje, de Monteiro, está disponível lá, vê a programação completa e você pode clicar no nome São João, lá do G1 Paraíba, e tem a programação dos outros eventos também. Então dá para... Agora a gente está em abril, né? Não é em maio ainda, então dá tempo de se programar até chegar maio e junho para poder você curtir todo fim de semana, se brincar numa cidade diferente. Dá tempo de fazer o roteiro do forró, né? Com certeza. Se você está ouvindo aqui pela internet e vai vir aqui para Paraíba também, já dá para montar seu roteirinho bonito para conferir o São João em todo canto. É isso, Diogo. Obrigado pelas informações. Valeu, cara. Até mais.
Por falar em São João, minha gente, quero te atualizar sobre o caso do São João de Rio Tinto. Na verdade, São João não, é uma festa que iria acontecer em maio agora. Não é São João, mas era uma banda de forró. Vocês lembram que havia uma recomendação do Ministério Público da Paraíba, do Ministério Público de Contas. Isso foi expedido há 2 semanas, mais ou menos, nós trouxemos aqui. Até o Tribunal de Contas do Estado emitiu um parecer para a Prefeitura de Rio Tinto, pedindo, né, que a prefeita Magna Selle cancelasse o show de Xande Avião que iria ocorrer na festa da padroeira em maio, festa de Santa Rita de Cássia. Eles iriam gastar R$400 mil só no cachê de Xande Avião. E aí o Ministério Público falou, mas como assim? Vários serviços poderiam ser priorizados, como atendimento do SAMU, né, que permaneceu desativado, matador público que estava também, matadouro público que estava fechado porque estava numa situação muito precária e tantos outros problemas. O que é que a gente tem de novidade disso? A prefeitura cancelou a participação de Xande Avião na festa da padroeira de Santa Rita de Cássia em Rio Tinto, tá? A prefeitura vai estar preparando uma nota aqui, um posicionamento para a CBN. Já já a gente traz na política, assim que eles divulgarem essa nota, nós trazemos essa informação para você. Agora são 9h23, vamos para a notícia da área policial, porque a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas ontem em uma casa na comunidade do Riachinho, que fica no bairro 13 de Maio, aqui em João Pessoa. Foram apreendidas mais de 340 porções de cocaína, quase 700 porções de maconha, além de outras drogas e munições. Quem falou conosco foi o Coronel Timóteo e explicou essa operação. Essa apreensão ocorreu no Riachinho, na comunidade ali entre o 13 de Maio e Tambiá, um bairro de Tambiá, onde a Polícia Militar, sobretudo o 1º Batalhão, tem evitado todos os esforços, né, para que nós possamos debelar toda a atividade criminosa que existe aqui no local, que é justamente o tráfico de drogas, né? Várias apreensões já foram feitas lá, inclusive drogas de outro tipo também, como skunk, como cocaína, como crack, maconha. Vários indivíduos já foram presos também com porte de arma ilegal, também com mandado de prisão. E desta feita agora, novamente, o 1º Batalhão, a Força Tática do 1º Batalhão, e aqui vai meus parabéns a todos os componentes da Rádio Patrulha, 1º Batalhão, Força Tática, que envidaram todos os esforços na recuperação de várias armas naquele local e agora com essa apreensão de grande porte no Riachinho. Então isso é uma demonstração de que a Polícia Militar está atenta a todos os movimentos que os bandidos implementam e ainda vamos continuar para que novas apreensões sejam feitas e, quiçá, possamos acabar de vez com aquele tráfico naquele local. 9h25, preste atenção nesse fato inusitado que a gente vai trazer agora. Um padre pernambucano foi preso ontem em Campina Grande por porte ilegal de arma. Ele estava com 2 armas dentro do carro que pertence à Diocese de Caruaru. A repórter Lídice Pegado tem as informações pra gente. O padre foi preso em flagrante por porte ilegal de armas e essa situação foi constatada pela CEPETRAN durante uma blitz que estava sendo feita nas imediações do Parque de Exposições, ali na BR-104, sentido Queimadas. Durante a blitz, ele foi abordado, esse padre que é de uma cidade no estado de Pernambuco, e ele inclusive estava no carro da diocese, e dentro do carro a polícia encontrou uma pistola .40, que é de uso restrito, e um revólver calibre 38, além de 49 munições. Ele não tinha autorização para esse transporte e nem tinha porte de armas. Por causa disso, ele foi preso em flagrante e trazido para a central de polícia. A Polícia Civil falou sobre essa situação. Não havia nada errado no veículo, contudo, os policiais procederam à vistoria do veículo, né, procuraram por coisas ilícitas e, de fato, encontraram 2 armas dentro do veículo. Então, ele foi apresentado à central de polícia para o delegado plantonista e foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. Uma das armas foi identificada como uma arma pertencente a um policial militar de Pernambuco, certo? A segunda arma também não tem registro, nenhuma. Ele confessa que as armas não são registradas em nome dele, mas também, até o momento, não foi encontrado nenhum registro de roubo e furto dessa segunda arma. O advogado de defesa do padre também falou a versão do homem. Ele tem uma atividade religiosa no estado de Pernambuco,
vinha em viagem e aí, quando foi abordado no blitz, percebeu que havia essas armas no carro. As armas não pertencem a ele, pertencem a um conhecido que tem porte de arma, que as deixou, esqueceu dentro do carro. Isso a gente vai procurar esclarecer e explicar durante a investigação policial e durante o processo. Esse padre foi levado para o Instituto de Polícia Científica, onde passou pelo exame de corpo de delito. Em seguida, foi trazido novamente para a Central de Polícia e está detido na carceragem, aguardando pela audiência de custódia que deve acontecer nesta sexta-feira. Pois é, um padre sendo preso com armas sem explicar o porquê tinha essas armas. Na verdade, ele disse que era para se defender, mas arma ilegal e arma adulterada, enfim, muito estranha essa história, a polícia tem que investigar. E após um trabalho conjunto das polícias da Paraíba e do Rio Grande do Norte, foi preso aqui na capital um homem foragido do estado vizinho por homicídio. Antônio Vieira. Oi pessoal, muito bom dia, excelente sexta-feira para todos. Olha, ontem uma ação integrada entre as polícias civis da Paraíba e do Rio Grande do Norte conseguiu prender um fugitivo da Justiça Norte Rio-Grandense aqui em João Pessoa. O homem de 35 anos, processado por tentativa de homicídio com mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Única da Comarca de Monte Alegre, no Rio Grande do Norte, foi encontrado ontem dentro de uma academia num shopping ali no bairro de Manaíra. Os investigadores conseguiram localizar, identificar onde ele estaria ontem e prontamente foram até lá e deram voz de prisão. Ele foi levado para a cidade da Polícia Civil e ficou na carceragem para aguardar as determinações judiciais pertinentes a essa prisão. A decisão inclui, inclusive, a transferência dele para o Rio Grande do Norte. Essa situação aconteceu ontem de manhã aqui na capital. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Antônio Vieira, pelas informações. Agora eu quero te falar de trânsito, tá? Muita atenção, porque por causa da visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à capital paraibana, alguns trechos do centro de João Pessoa vão sofrer alteração no trânsito, tá? O diretor de operações da CEMOB, Sanderson Cesário, deu os detalhes. Nós temos uma agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na capital João Pessoa, visto a presença do mesmo atrair possivelmente uma grande quantidade de pessoas e fluxo de veículos para os locais onde o mesmo estará passando aqui pela capital. A CEMOB preparou um esquema especial de trânsito. Estamos com a equipe acompanhando toda a rota qual mesmo está visitando os locais para garantir a mobilidade para a população. Então também isolamos ali no centro da cidade. Logo mais à tarde ele vai estar recebendo o título de cidadão pessoense na Assembleia Legislativa. Então foi necessário isolar toda a Praça João Pessoa e uma parte ali da Visconde de Pelotas para as autoridades e também para a garantia do espaço para uma multidão que é esperada pelo Gabinete de Segurança da Assembleia Legislativa. Então nós informamos que durante todo o dia pode haver alguns bloqueios, alguns desvios de trânsito, mediante a aglomeração de pessoas nos locais a qual mesmo encontra-se aqui na capital. É isso, mudança no trânsito por causa da visita do ex-presidente Jair Bolsonaro a João Pessoa. Já está por aqui, a gente vai trazer informação ao vivo. São 9h30, voltamos já com política. Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de abril de 2024. O setor de serviços no Brasil registrou uma queda de 0,9% em fevereiro deste ano em relação ao mês de janeiro. A baixa encerrou uma sequência de 3 meses de crescimento. O setor ainda está 11,6% acima do nível de fevereiro de 2020, antes da pandemia de Covid-19, mas 1,9% abaixo do pico de dezembro de 2022. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deu prosseguimento a uma ação penal contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL, por perseguição armada a um homem na rua. A medida ocorre após a Procuradoria-Geral da República recusar um pedido da parlamentar por um acordo no processo. As audiências de instrução foram marcadas para junho deste ano. As informações são da apresentadora da Globo News e comentarista da CBN, Andréa Sadi.
A Justiça Federal de São Paulo determinou o afastamento do presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Pietro Mendes. A decisão judicial atende a uma ação popular movida pelo deputado estadual paulista Léo Siqueira do Novo. O parlamentar argumenta que a indicação de Pietro para o órgão representa um conflito de interesses, já que ele também é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. A ação alega várias outras ilegalidades. Em nota, a Petrobras informou que vai recorrer da decisão. A polícia da Alemanha anunciou que deteve 3 menores de idade suspeitos de planejar um atentado terrorista. O caso foi divulgado hoje, mas as prisões aconteceram no feriado da Páscoa, entre 30 e 31 de março. De acordo com a imprensa alemã, os adolescentes pretendiam realizar ataques com facas e coquetéis Molotov contra policiais e igrejas em nome do Estado Islâmico. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN Brasil, nós temos informações do Rio de Janeiro com a Mariane Lino. Bom dia. Bom dia, Milton. O ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, reagiu pela primeira vez após ser chamado de incompetente ontem pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Padilha, num evento aqui no Rio de Janeiro, afirmou que quando um não quer, 2 não brigam e que ele vai continuar fazendo o trabalho aí direcionado pelo presidente Lula. Sinceramente, eu não vou descer a esse nível. Sou filho de uma alagoana arretada e sempre disse, meu filho, se um não quer, 2 não brigam. Eu sou deputado e sei, converso com todos os deputados e deputadas, senadores e senadoras, sei que todo mundo ali quer ser feliz, quer manter os bons resultados para o país. Padilha chamou essa relação com o Congresso de uma dupla de sucesso e disse, portanto, que vai continuar com esse trabalho. Além disso, perguntado sobre a votação que manteve a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, Padilha disse que o governo apenas disse publicamente que defendia a prisão, mas que não houve qualquer interferência no sentido da votação, que cada parlamentar ficou livre para votar da forma como quisesse. Milton. Muito obrigado. As informações do Rio de Janeiro foram da Mariane Lino. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. São 9h35. Um ótimo dia para você que ligou seu rádio agora na 101.7 FM em João Pessoa ou na 103.5 em Campina Grande, porque estamos em rede, todo mundo junto, misturado. É a CBN Paraíba para falar sobre política, inclusive bancada cheia aqui em João Pessoa. Quem está acompanhando lá no site cbnparaíba.com.br já está vendo, inclusive, que nosso convidado está aqui, mas a gente anuncia daqui a pouco, então o pessoal tem que ir já ir se conectando para acompanhar esses bastidores por aqui. Eu sou Caio Ismael, estou na capital com Angélica Nunes e com Felipe Nunes, e em Campina Grande, Carol Santos. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos juntos, a partir de agora, falar sobre política para toda a Paraíba. Agora são 9h36. Política. Felipe Nunes, vou começar conversando com você, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro já está na Paraíba, vai cumprir a agenda aqui nos próximos dias. Você que vai acompanhar, o que é que você tem de informação para a gente? Oi, Caio, é isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está em solo pessoense. Chegou agora há pouco, há cerca de 30 minutos, onde foi recebido no aeroporto Castro Pinto por apoiadores e também por aliados aqui na Paraíba, exemplo do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que deve ser confirmado aí como pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa. Jair Bolsonaro, que vai
participar de uma série de eventos públicos aqui na capital. O primeiro deles é agora pela manhã, num café da manhã no Mercado Público de Mangabeira. Ao meio-dia, há a expectativa de que ele participe de uma entrevista coletiva à imprensa. E à tarde, ele vai receber títulos de cidadão pessoense e paraibano na Assembleia Legislativa aqui do Estado, com a participação de parlamentares e aliados do ex-presidente. É uma agenda, Caio, que tem duas razões principais: fortalecer o nome do ex-presidente no sentido de manter o capital político e eleitoral obtido nas urnas em 2022 e também dar combustível aí às pré-candidaturas de aliados seus aqui no Estado, a exemplo de Marcelo Queiroga em João Pessoa e Valber Virgulino, que vai ser confirmado como pré-candidato a prefeito de Cabedelo. O ponto alto dessa agenda vai ser às 19h, em uma casa de eventos no bairro de Manaíra, num shopping aqui da capital, onde ele vai lançar oficialmente aí os nomes de Valber Virgulino em Cabedelo e de Marcelo Queiroga aqui em João Pessoa, e há uma expectativa de que o novo indique ali o ex-candidato ao Senado, Sérgio Queiroz, aí nessa chapa de Marcelo Queiroga. Então você que está acompanhando esses bastidores, a gente já pode dizer que está definido que vai ser Marcelo Queiroga, ou pode haver uma mudança lá ali no palanque que a gente ser pego de surpresa, Felipe? Está definido, né, tá que definido. vai ser Marcelo Queiroga, a não ser que haja alguma turbulência. Acho que a indefinição é em relação ao vice, né? Ao vice. Sérgio Queiroz, Exato. ele deu entrevista pra gente essa semana passada. Que ainda não cravou isso, não né? Não estava muito satisfeito. Quem com vai definir sou eu. Minha vida política sou eu, não é Bolsonaro. Ele disse então, assim. Ele disse isso. Em outras palavras, pareceu inclusive que se Bolsonaro disser que ele é o vice, ele depois vai definir, vai decidir. Não é assim, não. Vai reavaliar, né? Então, é um momento de expectativa em relação a isso, né? Qual será a posição de Sérgio Queiroz também? Vai acabar protagonizando, né? Ele que é do Novo, protagonizando o evento que é do PL. E aí, Felipe, ele só fica hoje? Ele fica até mais amanhã dias, né? Tem também a agenda do ex-presidente, ele vai a Cabedelo também participar de um café da manhã e ainda tem uma reunião com empresários aqui de João Pessoa, aqui da Paraíba. Em seguida embarca aí para cumprir outras agendas em outras cidades aqui do país, nesse périplo que ele faz pela região Nordeste ao longo dessa semana. Você sai agora pela manhã e vai acompanhar alguma parte Sim, a dessa gente agenda, vai acompanhar e traz os detalhes ao longo do CBN João Pessoa. Ao vivo aqui no Ao CBN vivo. João Pessoa. Agora são 9h39. Carol, vamos seguir com a entrevista? Vamos sim, Caio. Quem vai conversar com a gente agora, né, inclusive está aí no estúdio da CBN João Pessoa, é o presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, o conselheiro Nominando Diniz. Conselheiro, bom dia, bem-vindo à CBN Paraíba. Bom dia, Carol. Quero também cumprimentar Caio Ismael, Felipe Nunes, Angélica Nunes e Luciano Cabral, aqui na técnica. Estou à sua disposição e cumprimento a toda a sociedade paraibana. Conselheiro, ontem, em uma reunião com o Ministério Público Federal, o TSE se comprometeu a enviar a lista dos gestores com contas julgadas irregulares. Quando é que essa lista vai ser enviada? Muito bem. Se você me perguntar o que é que tem o Tribunal de Contas com processo eleitoral, em tese, nenhuma. Mas, em princípio, sim. E o que nos une é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é um princípio da administração pública. E quando trata-se do controle externo, está lá no artigo 70, está lá legalidade. E é exatamente essa questão que a Constituição prevê que as Cortes de Contas encaminhem todo o período eleitoral à relação de pessoas que tiveram contas julgadas irregulares ou parecer prévio contrário para o Tribunal Regional Eleitoral fazer a sua avaliação e tomar suas providências. E a novidade deste ano é que nós vamos encaminhar também os alertas que não foram cumpridos. E você me pergunta por quê? O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em 2022, entendeu que o descumprimento dos alertas, ou simplesmente você não dá o devido valor à atenção
do que diz a Corte de Contas, é um ato doloso de improbidade. E com fundamento no artigo 30, na Lei Complementar 135, a linha G, se você for lá, está lá escrito que, nesses casos, o candidato terá seu registro indeferido. Conselheiro, só desculpa interromper. Quais são os alertas que foram emitidos pelo Tribunal de Contas que vão ajudar na formatação dessa lista? Vou chegar lá. Pois bem, então, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que o ex-prefeito de Bananeiras tinha cometido um ato doloso de improbidade porque simplesmente ignorou os alertas. Houve o recurso ao Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral, da lavra do ministro Lewandowski, manteve este entendimento. Portanto, é uma jurisprudência nacional. E nós vamos encaminhar. Angélica pergunta quais são esses alertas. Equilíbrio orçamentário financeiro, descumprimento das exigências em relação à despesa de pessoal, descumprimento em relação ao cumprimento em saúde, educação, Fundeb, descumprimento em relação ao recolhimento e transferência de contribuições previdenciárias e outras determinações dos tribunais de contas. Então, esses alertas, você está com o sistema aberto? Posso abrir aqui agora. Abra, para facilitar para a sociedade entender. Você entra no portal do Tribunal de Contas e você vai rolando e você vai ver alertas. Além disso, tem um alerta também que é recorrente do Tribunal de Contas sobre gastos com festas de quem está com calamidade pública decretada. Sim, o Tribunal de Contas está com o radar ligado, porque muitas prefeituras já estão abrindo licitação, planejando festa. Inclusive, a gente falou de um ainda há pouco, né, Caio? Uhum. De Rio Tinto, que planejava um cachê exorbitante, né? Inclusive, o TCE emitiu também um Ministério Público de Contas, né? Do TCE, relativo a isso. O Tribunal de Contas está atento também. Sim, como está esse processo? Sim. Agora, em maio, virão todos os relatórios das prestações de contas de 23. Todas aquelas discussões vocês vão encontrar lá. Como ninguém se julga ser um amplo direito de defesa, eles terão oportunidade de se defender. E o julgamento do tribunal será encaminhado, mesmo a posteriori, ao Tribunal Regional Eleitoral. Agora são 9 horas e 45 minutos. Falamos sobre esse cancelamento da Prefeitura de Rio Tinto, né? Sim. 400 mil reais num show de um cantor. E o TCE tem feito muito, né? Acompanhado isso para evitar essa política do pão e circo nas eleições. Mas, falando sobre outro assunto, que ferramentas o TCE tem desenvolvido, presidente, para amparar o cidadão nesse período eleitoral? Porque a gente fala do acompanhamento direto com as cidades, com os gestores, mas também o cidadão tem como ter esse acesso, tem como... O senhor acabou de falar no site do TCE, tem ali lista de alertas, acabei de abrir, mas você tem que colocar aqui... Você escolhe o município. Isso, você escolhe o município. E pode escolher qualquer um, você mesmo. E aí a gente pode dar essa olhadinha. Você escolhe o período. Você pode pegar 22, 23, período que você quiser. Pronto, a gente vai fazer essa pesquisa, mas esse é um canal. O site outro é o Sagres, o novo Sagres, que ele é bem objetivo, bem interativo. Que isso vai permitir que a sociedade possa acompanhar. O outro é o GeoPB, que se você olhar, se você abrir, você escolhe um município, vai estar lá a planilha, as fotos, o georreferenciamento. Então, ora, se você bota uma foto de uma obra que não existe,
O cidadão simplesmente comunicar ao tribunal. Epa, isso aqui não está acontecendo. Então, tudo isso tem um único objetivo: fazer com que a transparência seja uma realidade e a sociedade possa interagir. O que acontece com esses municípios que tiveram, né, a lista dos gestores de contas irregulares? Após essa lista ser divulgada, ser encaminhada para o Ministério Público Federal, o que é que pode acontecer com esses gestores? Na verdade, eu não posso nem me antecipar, porque a partir que o tribunal entrega essa relação ao Tribunal Regional Eleitoral através do Ministério Público Eleitoral, ele vai tomar as suas providências. E aquilo que ele entende que fere a legislação eleitoral, ele vai tentar impedir o registro dessas candidaturas. Mantido, eleito, ele vai tentar impedir a posse. Tomado posse, ele vai tentar... Em qualquer momento, em né? qualquer momento. Essa é uma dúvida que eu tinha quando o senhor falou do envio dos alertas, né? Do que foi desrespeitado dos alertas. Se muitos desses descumprimentos acontecem num primeiro momento, cabe recurso, e aí a pessoa, só por não ter descumprido, sem ter passado por um segundo momento de recurso, já vai ser implicada, né? Já vai ser barrada, vai estar com a lista ali de inelegíveis, né? Mas como são várias fases, o Ministério Público Eleitoral recebe em todo e qualquer momento e tem como agir e como atuar. Presidente, em que momento o tribunal vai divulgar essa lista de contas julgadas irregulares para que o cidadão possa ter acesso também e saber se seu candidato está lá nessa lista? Agora, no mês de junho, como prevê a legislação. Então a gente tem esse prazo ainda para conhecer, mas é importante a gente falar, presidente, que os gestores têm 4 anos, às vezes 8 anos, para estarem regulares em diversas situações. Não é só agora na hora da eleição que a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa ser fiscal desses gestores durante todo o ano. Então, se não está pagando a previdência corretamente, se está faltando algo ali na folha de pagamento, isso já é um alerta para o próprio eleitor. Se a folha de pessoal é crescente, isso já é um alerta para o eleitor. Então o eleitor tem que ficar atento nisso nos 4 anos. O TCE faz um trabalho, claro, próximo à eleição, trazendo esse relatório, mas o eleitor tem um papel fundamental também de fazer essa fiscalização. E nós discutimos ontem, Caio, que nós vamos ter uma reunião com o Ministério Público do Estado, porque como a eleição é municipal, os promotores irão presidir. No caso da atribuição do Ministério Público. E nós vamos fazer um treinamento com os promotores e abrir o espaço para que eles tenham acesso direto aos sistemas do tribunal. Além do acesso, o treinamento. Para isso, agilizar. E ele não precisar ficar pedindo informação. Então, será também um avanço em termos de compatibilidade de ação entre várias instituições. Quando é que essa reunião vai acontecer, doutor Nominado? É com o Procurador-Geral de Justiça, né? Doutor Antônio Hortêncio. Porque é bom explicar para os ouvintes, né? Nas eleições municipais, quem é responsável é o juiz zonal e o procurador. Exatamente. Não é isso, doutor Nominando? De cada comarca. Presidente, quem vai definir é o procurador eleitoral, o doutor Renan. E quando será essa reunião? Já tem data? Não. Como nós tivemos uma reunião ontem, ele vai fazer esse contato com o doutor Antônio Hortêncio e depois nos comunica e teremos uma reunião no TRE com todos os promotores. Aí o tribunal vai fazer um trabalho de treinamento e de acesso. Presidente, aproveitando a sua presença, queria saber como é que está a atualização sobre os portais de transparência dos hospitais filantrópicos. A gente sabe
do que aconteceu no Hospital Padre Zé. O tribunal fez uma orientação e me parece que foi instalado e foi feito um portal de transparência. Como é que está esse controle e a evolução desse sistema? Como nós não atuamos na iniciativa privada, todas as vezes que o tribunal precisar, ele vai a esse portal. Se não tiver informação, o tribunal tomará providências. Mas nós não estamos acompanhando. Só no momento em que for necessário. Porque nós não temos ação na iniciativa privada. Mesmo quando se trata de verba pública, é uma confusão que a gente sempre então, teve, eu acho que muito cidadão tem. É uma empresa, uma entidade privada que utiliza dinheiro público. Então, quem tem de fiscalizar? O governo? A secretaria que passou o dinheiro. E eu fiscalizo a secretaria. Eu tive uma reunião segunda-feira com o pessoal da PB Saúde. Segunda ou terça, eu agora não estou lembrado. Por que razão? Porque como a PB Saúde contratou muitos MEIs, microempreendedor individual, contratou empresas que têm no seu quadro societário profissionais da saúde. Nós não temos essa informação. Nós temos quanto a PB Saúde transferiu para a empresa. Mas quanto é que ela transferiu para o médico? Qual foi o horário que o médico trabalhou? Então, nós tivemos esse encontro e eles se comprometeram de, ainda este mês, apresentar estas exigências que estamos fazendo. E por que estamos fazendo com PB Saúde? Porque é uma fundação pública. Se fosse privada, eu só poderia com o órgão público que repassou o dinheiro. Presidente, recebo uma pergunta de um ouvinte, é o Ronaldo Luiz, de Bahia. Ele diz o seguinte: esses alertas também servem para presidente de câmaras municipais que extrapolam em contratações de servidores? Sim, se você colocar aí, você vai ver que tem alerta para a Câmara Municipal, para Instituto de Previdência, para todos os que compõem a administração. São 9h54. Queria agradecer ao presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Nominando Diniz. Presidente, muito obrigado por tirar nossas dúvidas, sempre muito disponível aqui para conversar com a CBN. Espaço aberto sempre também. Agradecendo sempre, dizendo que nós somos parceiros, dizendo à sociedade que estamos sempre à disposição. O nosso trabalho tem um viés, que é permitir que a sociedade acompanhe o dinheiro público. O dinheiro não pertence ao gestor, pertence à sociedade. Muito obrigado, um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. Agora são 9h55. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Angélica Nunes, a gente está acompanhando desde ontem, Carol também, essa denúncia gravíssima feita pela ex-esposa do deputado federal Aguinaldo Ribeiro. Ele, inclusive, divulgou uma nota se posicionando sobre esse caso ontem, né, Angélica? O que é que você pode trazer de informação para o ouvinte agora pela manhã? Pois é, Caio, uma denúncia gravíssima, né, que chegou ao nosso conhecimento ontem, da ex-esposa de Aguinaldo Ribeiro, a empresária Ana Raquel Targino Queiroz. Ela acusa, né, o parlamentar de violência física, psicológica, moral e até patrimonial. E aí, para historiar um pouco, eles eram namorados, né, desde a adolescência, casaram em 99 e se separaram em janeiro desse ano. E aí, no momento da separação, ela foi para os Estados Unidos e quando retornou, quando estava nos Estados Unidos, já teve dificuldades financeiras e foi questionar, isso tudo relatado, né, na petição que ela apresentou solicitando uma medida protetiva. E quando ela estava nos Estados Unidos, começou a sentir dificuldades financeiras, porque as contas passaram a ser bloqueadas. Quando ela retornou dos Estados Unidos, que foi para casa, né, uma residência que eles têm no Altiplano, as chaves tinham sido trocadas e nem ela nem as filhas tiveram mais acesso à moradia, que atualmente é ocupada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro e a mãe dele, Virgínia Veloso. E aí, a partir disso, ela entrou na justiça buscando
uma reparação, primeiro para a retomada do seu patrimônio, porque eles são sócios de várias empresas e, segundo ela, ele fez uma mudança na configuração societária e ela não tem mais acesso a nenhum bem, né? Várias empresas que ele tem, e alegando, inclusive, violência física, dizendo que ela foi agredida na frente das 2 filhas, aliás. Então, essa medida protetiva, com uma série de pedidos, né? Há vários pedidos que ela faz, de, inclusive financeiro, para sua subsistência. Pede uma pensão provisória de 40 salários mínimos, além de alimentos compensatórios no valor de 50 salários mínimos, e aí várias questões relacionadas às empresas, às aplicações financeiras, porque ela diz que está, inclusive, tendo que pedir empréstimos para poder se subsistir e a sua família, suas 2 filhas. O caso está sendo analisado, né, pela Vara da Família aqui de João Pessoa. O Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daqui de João Pessoa, o Ministério Público já se posicionou, né, já se pronunciou no caso, alegando, inclusive, que algumas das provas ela teria que acrescentar, né, documentação, porque precisa ter mais fundamentação documental do pedido, e deu prazo de 5 dias para o deputado Aguinaldo Ribeiro se explicar, se pronunciar sobre essa situação. Ainda não há uma decisão judicial sobre o caso, pelo menos até a última atualização que a gente tem junto à defesa, né, da ex-esposa, Ana Raquel, mas ontem mesmo o deputado Aguinaldo Ribeiro, o processo judicial, se explicou, divulgou uma nota. Ele alegou que os fatos são inverídicos, fantasiosos e não foram comprovados pela ex-mulher. Disse que repudia veemente as acusações de agressão, seja de qualquer natureza. No documento, Aguinaldo Ribeiro disse que o Brasil, a Paraíba, a família e os amigos conhecem a sua história e a conduta dele enquanto marido e pai. Em todas as relações pessoais e profissionais sempre se pautou pelo equilíbrio em busca do consenso e da harmonia. Enfim, é uma nota tentando fazer uma retratação, inclusive porque a sua imagem acaba entrando numa vitrine gigantesca, inclusive de repercussão nacional. Ontem o caso foi divulgado por vários veículos de projeção nacional, porque Aguinaldo tem uma projeção, né, foi relator da reforma tributária e tem uma visibilidade muito grande, e agora vai ter que responder não apenas na justiça, mas publicamente, né, porque é uma figura pública e precisa, infelizmente, ter que se retratar publicamente dessa denúncia que é grave. As denúncias são gravíssimas, né, Angélica? E claro que em casos como esse, eu estava até comentando ontem à tarde com você, a gente precisa ter muita cautela, a vítima tem que trazer realmente fatos e provas para embasar essa acusação, mas sabemos que é um caso muito sério, as denúncias são muito sérias e que precisam ser investigadas. A gente já tem um posicionamento do deputado e vai seguir acompanhando esse caso. Laerte quer participar? A gente tem um tempinho ainda para Laerte trazer aí sua opinião. Luciano me deu tempo, né? Caio, é o seguinte, esse é um tipo de cobertura que é controversa, né? Porque a gente tem sempre aquela impressão de que está uma discussão sobre o que é público e o que é privado. E eu acho que a violência física, patrimonial, moral contra as mulheres não é mais uma questão de questão privada, não é mais algo privado. É público, pela natureza do suposto crime e porque há uma cobrança social para que esse tipo de cenário, de fato, vá à luz, né? Chegue à luz, porque foram anos de obscuridade, foram anos de silêncio entre 4 paredes. E com a necessidade de mudar as questões culturais, o comportamento do homem, o próprio comportamento da mulher, esse tipo de situação acaba ganhando luz, né? Esse é um ponto importante para nessa discussão do que é público e o que é privado. E um outro ponto importante a gente está falando um dos homens mais importantes da República Brasileira, que é paraibano, um homem que tem um papel fundamental e influência muito grande no Congresso Nacional. Isso acaba repercutindo como aconteceu, inclusive, com o caso de ontem nos portais nacionais e tudo. É isso, são 10 horas e 1 minuto, a gente desfaz nossa rede e volta já com política. Carol, bom fim de semana para você. Bom fim de semana para vocês aí também. Até segunda.
Repórter CBN. O Tribunal Federal formou maioria para ampliar o foro privilegiado de parlamentares em crimes cometidos no cargo. O placar de 6 votos foi atingido com o do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele devolveu o processo para análise após um pedido de vista. A questão está sendo avaliada no plenário virtual. Barroso concordou com o argumento do relator, ministro Gilmar Mendes, sobre os prejuízos da mudança de instância. O Supremo analisa um processo sobre a manutenção das discussões na Corte, mesmo após o fim do mandato. Uma nova suspensão da análise foi solicitada pelo ministro André Mendonça. Ele terá 90 dias para devolver as ações. O príncipe William fez a primeira aparição pública desde que a esposa dele, a princesa Kate, anunciou o diagnóstico de câncer. O herdeiro da coroa britânica assistiu a um jogo de futebol do Aston Villa com o filho mais velho dele, o príncipe George. O casal e os filhos não compareceram à tradicional cerimônia religiosa de Páscoa no castelo de Windsor, que aconteceu uma semana após o anúncio do câncer de Kate. No horário de Brasília, 10h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades. Peça, Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes, CRM 4811. Em João Pessoa, a Prefeitura cuida de coração. O programa Coração Pessoense já salvou mais de 2.000 vidas em apenas 2 anos. E se tornou referência nacional. Pacientes infartados que procuram a UPA são transferidos pela Ambulância do Coração para o serviço de hemodinâmica 24 horas do Hospital Santa Isabel, onde realizam cateterismo e recebem atendimento especializado. Coração Pessoense. É a saúde de João Pessoa cada vez melhor. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni. Vem ser dono. CBN, a rádio que toca notícia. Quando a oportunidade de avançar na carreira chegar, você precisa estar pronto. Pós-graduação EAD ao vivo Uninasal. Conclua sua especialização a partir de 12 meses, com aulas online em tempo real e certificado reconhecido nacionalmente. Garanta agora sua pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 112,44. Matricule-se já em uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. CBN João Pessoa. Oferecimento Natu House da Allianz. É você pronto para viver bem. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. 10h05, muito bom dia para você que está chegando aqui na segunda hora junto comigo, segunda hora do CBN João Pessoa, o programa de notícias das suas manhãs. Obrigado pela companhia sempre aqui na 101.7 FM, já falamos sobre política, sobre informação da área policial, até dica para quem está endividado com o banco, já trouxemos aqui, falamos sobre São João de Monteiro, que já tem programação. Luciano, tem como a gente colocar um pouquinho aí de Flávio José? Porque, Flávio José, gente, no São João de Monteiro, vai ter Zezé de Camargo e Luciano, Matheus e Cauã. A festa vai ser boa lá em Monteiro. Vamos ouvir um pouquinho, Clima de São João. A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim. Mas para... É bom, não é? Me desculpe, nordestino que não gosta de forró,
Fala aí, É calma dele, aí. né? É a terra dele. A terra dele, Monteiro, né? Aliás, é uma terra que eu amo, porque tem ele e Totonho, né? Então tá tudo certo. Já foi pra show dele, né? Já Com fui certeza. pro show dele lá na cidade de Natal e foi uma coisa emocionante, de arrepiar. É Foi bom bonito. demais. Laerte, você gosta de forrozinho também? Gosto muito. Não tem como não gostar, né? Se É. não gostar, você dizer, por favor, se Brincadeira. Se não tiver E forró você, nem filho? Flávio José, não é São João. Não né? é São João, eu disse isso. Ainda aqui. mais depois do alvoroço que foi o. Engraçado é que ano assim, eu não passado. ouço forró em casa. Eu só ouço forró se eu estiver numa festa. Mas tocou, dançou, Mas não tem eu como não, é tocou, bom demais. gostou, É igual. Me diz aí se você gosta, se já tá ansioso para o São João no 981324088. E eu vou aproveitar esse início de hora aqui só para registrar rapidinho a Irineide, que disse: bom dia, bancada maravilhosa, eu tô no trabalho aqui no Miramar e o sol tá muito quente, tem muito sol e tá muito quente. Porque eu disse no início do programa que tava nublado e tava mesmo, mas aqui você sabe, o clima de João Pessoa é uma loucura. Obrigado, Irineide, um abraço para você. Tem também o Marcos do Miramar, mandou um vídeo dizendo assim: Caio, santo de casa não faz milagre. Um absurdo. Presta atenção nesse desabafo. Aí mandou um vídeo de sanfoneiros lá de Campina Grande, dizendo: ó, a prefeitura tá querendo pagar R$800 para o sanfoneiro tocar no São João de Campina Grande. Mas aí vamos ver os cachês desses grandes grupos que vêm de fora, é para mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil... 400 mil, como era o cachê de Xande Avião para tocar em Rio Tinto, agora em maio, e que teve o show cancelado, como já falamos para você, depois de várias recomendações. Ministério Público, TCE, enfim, tá aí o Marcos fazendo, lá do Miramar, fazendo esse desabafo, trazendo o desabafo dos sanfoneiros. Tem também o Rei Chacon aqui dizendo que a Polícia Federal tem que ficar de olho nos empresários que financiaram o golpe. Tá aqui ele participando com a gente. Alessandro Garrido também, o seu Wagner trazendo a reclamação sobre a linha 503 do Padre Zé, que tá demorando muito e que as paradas não têm cobertura. Tá aqui. E ainda dizendo que vai ser 1-1, Souza e Botafogo. Aí vai pros pênaltis, né? Será que vai ser nos pênaltis, seu Wagner? Vamos saber. O Júnior também chegando por aqui. Bom dia, Caio, todos da CBN. Estou no meu trabalho com fone de ouvido ligado nas melhores informações da Rádio da Paraíba. Mas Júnior, tá trabalhando, né? lá do bairro do Porque Rangel. tem gente que trabalha ouvindo música, ouvindo rádio, né? É bem melhor ouvindo Eu rádio, gosto. ficando Eu passei muito atento, né? Dependendo do que eu estou estudando, eu tô fazendo, eu gosto de ouvir rádio ou música. Ou um podcast, Mas tem que dar resultado, né? Tem que dar resultado, viu, Júnior? Não esquece de trabalhar. Mas, Tudo ó, bem que o papo da gente interessa muito, é interessante e pode até fazer com que haja desatenção. mas eles trabalham no arquivo e tá dando certo. Ah, fica com a gente, Perfeito, tá? É bom que você Júnior. fique informado, né? Trabalhando e informado do que tá acontecendo no mundo. E é isso, você E pode aqui na Paraíba, colocar a CBN no seu aplicativo de rádio, entra lá no site cbnparaíba.com.br, tem inclusive como você ficar mexendo no seu celular, abaixar ali, né, minimizar a página e continua nos ouvindo e nos assistindo também no cbnparaíba.com.br. Quem mais chegando por aqui? A Leila, bom dia, Caio. Leila, um abraço pra você, bom dia. O Múcio do Valentina também na escuta, o Antônio Paiva, enfim, muita gente chegando por aqui. Eu agradeço demais por você, ouvinte, nos colocar na sua rotina todos os dias. Agora são 10 horas e 10 minutos, vou aproveitar que nosso time de política está aqui na bancada, Angélica Nunes, Laerte Cerqueira. A gente vem comentando e trazendo desde ontem esse caso, uma denúncia gravíssima feita pela ex-esposa do deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP, que fala sobre agressões, violência física, violência patrimonial, e são várias denúncias. A Ana Raquel fez e essa denúncia veio à tona, inclusive já tem o posicionamento do deputado federal Agnaldo Ribeiro. E aí a gente estava discutindo, Laerte, antes do intervalo, justamente essa cobertura e também não só a cobertura, como essa informação vazou, saiu ou foi descoberta, Foi enfim, divulgada, foi porque divulgada. na verdade eu conversei com o advogado ontem de Ana Raquel e ele disse que não houve vazamento. Que havia um sigilo que foi pedido pela própria vítima, mas quando a vítima percebeu que esse sigilo, esse silêncio ia prejudicá-la mais do que ajudar, o próprio advogado pediu a quebra do sigilo e o sigilo foi quebrado pela justiça, né? E essa discussão Então, entra não há justamente sigilo. nisso do o que é público, o que é privado, o que não deveria, o que deveria, e você estava fazendo um apontamento muito importante, muito incisivo e necessário sobre isso. Eu estava fazendo esse apontamento, Caio, porque, por exemplo, o que aconteceu? A vítima entendeu que o sigilo
tinha que ser quebrado, mesmo com a exposição que esse caso iria gerar, porque entende que esse silêncio prejudica mais ela, enquanto vítima, do que o acusado. Né? A relação de poder, né? Pela relação de poder que é constituída na sociedade brasileira, vamos ser bem sinceros, né? A gente está falando de uma mudança de cultura, de comportamento, de atitudes. Né? Então, por isso, inclusive, houve essa quebra de sigilo pela justiça a pedido da vítima. E aí, na defesa, Agnaldo Ribeiro disse o seguinte, que não sabia do caso, que estava sob sigilo e que chamou todos os fatos contados pela ex-mulher de... vazamento criminoso, na narrativa inverídicos, dele. Né? De casos inverídicos, fantasiosos e não comprovados. No fim das contas, Caio, pontuado a questão de que esse tipo de situação já não é mais privada, é pública, porque a natureza da violência doméstica hoje é pública, tanto que tem leis que dizem o seguinte, se você vê um homem batendo numa mulher, se você se omite, você também pode ser responsabilizado. Né? Isso já é lei. Já é lei. Várias né? leis. Então, acabou essa história de dizer que esse tipo de violência ou esse tipo de situação é privada. E a gente está falando, como eu disse, de um expoente da República Brasileira. 2 pontos importantes. E aí um terceiro, que é o tripé desse processo, é a justiça. A justiça precisa ser rápida. Rápida numa decisão de dar ou não medida protetiva, e se a mulher pediu, ela não pediu por nada, ela precisa dessa medida, a gente precisa deixar claro isso. Mas precisa ser claro no processo de conclusão. Rápido, né? Porque é uma exposição dura para o acusado e é uma exposição violenta para a mulher. Então, quando você tem a justiça dando a solução no caso, você elimina o tempo de ou uma condenação antecipada, porque a gente tem que entender que também pode haver inocência, né? Ou uma exposição violenta da mulher por muito tempo. Então, a justiça tem um papel fundamental nesses casos para resolver, né? Para dizer assim, é isso aqui, foi condenado ou absolvido, ou não é essa história que está sendo contada, ou é essa história que está sendo contada. Por isso a justiça tem um papel fundamental também, sendo rápida nesse processo. Né? Aí é o que eu escrevi agora há pouco num blog Conversa Política, e eu queria só pontuar finalizando. Né? É um homem, ex-marido político, legislador, num processo, numa acusação que acaba, obviamente, ganhando força por conta da sua personalidade, né? Da sua pessoa, do papel dele. Da sua dele. Importância também, né? Ele é uma das, como você disse, um dos expoentes da República Brasileira, um dos grandes nomes da política paraibana, e claro que esse caso vai repercutir, e deve repercutir com qualquer homem que seja acusado de alguma violência, deve ser investigado. Eu acho, mais ainda, deve ser investigado. É por isso que eu estou dizendo tem que a botar essa tem luz. um papel fundamental. Porque não se estica Porque quando você estica muito esse processo, você gera espaços para o uso maldoso da política. Né? Exatamente. Né? Porque a política tem isso, né? A política pode usar maldosamente um caso como esse. A desinformação gera também um problema social, né? E a justiça é quem pode barrar, tomando decisões rápidas sobre o caso. Independente de ser uma figura pública ou não, a gente vem clamando sobre isso, né? Da agilidade em casos de violência doméstica, que seja analisado com agilidade pela justiça para não evitar que aconteçam coisas mais graves. Com certeza. Agora são 10h15, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, ainda nesse âmbito da coluna de política, porque tem novidades sobre o caso Padre Zé, não é isso, Angélica? Já foram marcadas as audiências, pessoal para ouvir, para pegar as provas, porque a gente estava esperando por isso também, estava faltando um pouco de agilidade nisso, mas também um processo desse tamanho não ia ser algo simples, né? Isso, é um processo complexo, né? A Operação Indignos, que é o principal trabalho do Ministério Público em busca de elucidar esses supostos desvios milionários de verbas públicas na gestão do Instituto São José, que era mantenedora do Hospital Padre Zé. A gente lembra, Padre Egídio está preso desde 17 de novembro, ou seja, vai completar 5 meses que ele está preso, assim como as outras 2 ex-diretoras, né, Janine Dantas e Amanda Duarte. Amanda Duarte está numa situação melhor pelo fato de ter um bebê, então tá presa, mas em regime domiciliar. Né? Mas é uma demora, né, que inclusive macula a imagem. Falando de imagens, né, ainda há pouco em relação ao caso de Agnaldo, também é um caso que precisa de uma resposta da justiça. Enfim, marcaram as audiências de instrução
o juiz José Guedes Cavalcante marcou para o dia 20 de maio as audiências de instrução relativas à Operação Indignos, que especificamente investiga os desvios, né, na gestão do hospital. A audiência pode ser de forma presencial ou semipresencial, vai depender da conveniência das partes. E também marcou a audiência de instrução para o dia 27 de maio, esse num caso específico que investiga supostas fraudes na compra de computadores. E aí, nesse caso, é envolvido o Padre Egídio, Amanda Duarte, que era tesoureira, e um empresário. Aí todos eles são investigados nessa questão, porque se tratava de recursos públicos também, né, que teriam sido manuseados aí na compra de computadores que nunca chegaram à entidade. E aí agora a expectativa do encaminhamento desse caso, durante essa definição de datas, o juiz também tomou algumas decisões que são importantes de serem divulgadas. Primeiro, em relação à prisão, que, como eu disse, chega a 5 meses, né? E quando acontecer a audiência de instrução, já estará há quase 6 meses. O juiz determinou, negou novamente, né, o pedido de liberdade dos investigados e fez uma determinação muito importante, porque a gente lembra que a defesa do Padre Egídio arrolou mais de 30 autoridades, né? Tinha o governador do estado, João Azevedo, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Pediu para a justiça ouvir mais de 30 pessoas. 36 pessoas. 36. Era político, era sacerdote, era gente na arquidiocese. Era tanta gente que praticamente João Pessoa... E aí todo mundo meio que se sacudiu quando se viu nessa lista, né? O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, inclusive se manifestou dizendo que pediu que tirasse o nome dele da lista. Que não sabe nem onde é o Padre Zé, ele disse. Não sabia nem onde era o Padre Zé. Então, o juiz também, na hora de definir, né, essa questão das datas, estabeleceu que a defesa do Padre Egídio reduza para 16, até para dar andamento, né, para que o processo não demore mais do que precisa. 20 a menos. Pede para retirar 20 pessoas ali para depor, ou seja, vai ter que reduzir muito. Aí vai ter que escolher realmente quem eles acreditam que deva ser ouvido. Faça uma diferença, né, na defesa do Padre Egídio. E agora a nossa expectativa estamos em contato, né, com o advogado de Padre Egídio para saber quem é que vai ficar de fora e quem é que vai ficar, né, quem é importante, porque tá todo mundo se imiscuindo, né, tirando o corpo fora das supostas irregularidades. O GAECO fala em mais de 140 milhões de reais, é muito dinheiro, e a gente quer saber agora. Quero saber, né, quem vai estar nessa lista dos 16. Acho que tem muita gente tremendo a base aí. Será que eu vou ficar? Será que eu vou sair? Quem vai ficar na peneira, quem vai ficar nessa peneira do Padre Egídio? E é claro, a gente vai acompanhar, a gente brinca, mas é algo grave, né? Porque foi dinheiro que deixou de ser investido no atendimento aos mais vulneráveis e ainda maculou a imagem de uma instituição que é tão importante, que presta um serviço essencial aqui em João Pessoa e em toda a Paraíba. Quem quiser acompanhar mais política, é só acessar jornaldaparaíba.com.br. Angélica, obrigado pela participação. Até mais. Agora são 10 horas e 19 minutos, uma pausa rapidinha, a gente volta com o Giro de Notícias, tem informação quentinha para você. CBN João Pessoa. Oferecimento Natu House da Allianz. É você pronto para viver bem. Naturalmente dedicar o seu tempo a alguém. Chegou o Natu House, sua casa pronta da Allianz, ao lado do Alphaville Paraíba. De 102 a 116 metros, com até 3 suítes e infraestrutura completa de lazer, academia, piscina, salão de festas e muito mais. É você pronto para viver bem. Allianz, história de confiança. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. A vida merece ser vista, enxergar tudo perfeito como ela traz. O tratamento merecido que você precisa. No Hospital Visão com qualidade faz. Hospital Visão, segurança de quem mais conhece. Para todos da família, o melhor para os seus olhos. Hospital Visão, melhor atendimento pra você.
Expedicionários, fone 3031-4555. Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. CBN João Pessoa. 10h22. Giro de notícias. A Paraíba agora tem uma lei que obriga escolas públicas da rede estadual a oferecerem merenda diferenciada, orientada por um nutricionista ou endocrinologista, para alunos com restrições alimentares. Se a medida for implementada de verdade, pode ter resultados significativos no desempenho dos alunos, porque a aprendizagem está diretamente ligada com uma boa alimentação, estar alimentado e principalmente alimentação saudável. Herbert Araújo foi atrás dessa história e tem mais informações para a gente. Oi, Herbert. Oi, Caio. Nesse caso específico da lei, a gente tem alguma coisa que ela vai além, um pouquinho além daquilo que seria uma boa alimentação, né? Mas sim uma alimentação adequada para determinadas crianças, que muitas vezes a criança ela tem algum tipo de restrição. Por exemplo, tem intolerância à lactose, então tem que ter uma dieta específica. Tem alguma criança que tem problema, é celíaca, então ela não pode comer derivados de trigo. Então, o que a lei determina é isso, né? Que essas crianças, uma vez diagnosticadas, elas possam ser atendidas dentro das suas necessidades. Mas é aquilo que você disse, de uma forma geral, o que o aluno come influencia diretamente no desempenho escolar. A gente conversou com a psicopedagoga Cacilda Vasconcelos e ela falou sobre esse tema. Uma criança bem alimentada, ela vai ter bem mais disposição, ela vai se concentrar melhor, ela vai ter mais atividade, tanto na escola como a diária também. Lembrando que quanto mais a gente valoriza os alimentos das crianças, assim, os mais saudáveis de preferência, né? Porque às vezes as mães trocam. Então a criança com alimentação saudável, ela vai ter bem mais energia, vai ter mais disposição, concentração nas suas atividades escolares, nas diárias, e isso é fundamental também para ter futuros adultos saudáveis também. E quando a gente fala de criança bem alimentada, a gente não quer dizer quantidade, mas sim qualidade. Quem explica para a gente é a nutricionista Jéssica Lisboa. Na fase de crescimento e desenvolvimento, o cérebro ele precisa estar bem abastecido de nutrientes que favoreçam a cognição para que aquela criança ou aquele adolescente tenha realmente a absorção do conteúdo, tenha um bom desempenho nas suas atividades escolares, né? Também na socialização, que conta bastante. Então, alimentos, né, como as frutas, ou um sanduíche natural, né, com um frango, uma carne, que pode ser montado na lancheira também, ou as escolas venderem também pastéis mais integrais, sucos naturais, né, frutas, saladas de frutas. Todos esses alimentos são mais favoráveis para as crianças e adolescentes, e também temos no mercado uma variedade enorme de alimentos, né, de cookies saudáveis, cookies proteicos, salgadinhos mais saudáveis, sem glúten, sem lactose. Já quando a gente fala dos alimentos industrializados, principalmente os ultraprocessados, a nutricionista diz que eles trabalham contra o aprendizado. Eles são ricos em açúcares, corantes, aditivos, sódio. Então, eles não vão contribuir como nutriente para a cognição e desenvolvimento. Então, se eu começo a consumir só esses produtos, me falta nutrientes, você concorda comigo? Então, se eu coloco alimentos saudáveis, eu tenho nutrientes. Se eu coloco só esses tipos de alimentos industrializados, eu não tenho nutrientes. E uma criança em desenvolvimento, né, precisando que sua cognição seja bem formada, precisando aprender, ela precisa de nutrientes. Pois é importante, né, essa noção, que as pessoas tenham essa noção, né, de que os alimentos eles vão influenciar diretamente, influenciam na nossa saúde, influenciam no nosso humor, influenciam no nosso desempenho mental.
inclusive. E quando se fala das crianças que estão naquela fase de aprendizado, em fase escolar, isso é muito importante, porque vai influenciar diretamente no desempenho escolar delas, no aprendizado, consequentemente no futuro escolar dessas crianças, né? Quando eu ouvi ontem, né, Felipe Nunes trouxe ali no fim do CBN João Pessoa, estava acompanhando o rádio, e ele trouxe essa informação dessa lei. E eu falei, poxa, que legal, por que já não acontecia assim? Como é que uma criança celíaca vai comer a merenda? Como é que uma criança com intolerância à lactose vai comer uma merenda? Mas eu também me questiono, Herbert, também questionei isso, porque muitas vezes não tem nem merenda para as crianças, né? Aí, claro que a gente entra em outro ponto, mas a gente tem recebido denúncia de escola que está bolacha e suco na merenda. Então, eu fico me questionando, poxa, não tem nem o básico, não tem nem o para todo mundo, vai ter algo específico? Essa lei vai funcionar? É algo que a gente tem que questionar e tem que exigir das autoridades. Tem que colocar na rua, tem que colocar na rua, os alunos têm que ir falar, e reclamar, porque às vezes a gente nem sabe que está faltando merenda nas escolas porque a gente não está lá dentro. Entendeu? A partir do momento que o Estado sanciona, o governador do Estado sanciona uma lei, e o que essa lei oferece é de responsabilidade dele, ele precisa assumir essa responsabilidade e precisa, de fato, entregar aquilo que a lei está dizendo, né? É isso. Herbert, muito obrigado pela sua participação. Até mais. Agora são 10 horas e 28 minutos. Informação da área policial, um assassinato foi registrado em Cabedelo, mais um. O crime aconteceu ontem e Alisson Correia esteve lá no local do crime, conversou com a Major Viviane e tem mais informações. Rua Rainha da Paz, mas paz somente no nome. Foi nesse local, no bairro do Jacaré, em Cabedelo, que foi registrado o terceiro homicídio em 5 dias na cidade portuária. A vítima foi Marcos Mateus da Silva, de 28 anos. Ele foi atacado por um grupo que estava de carro e foi morto a tiros. Os bandidos fugiram, mas a polícia conseguiu localizar o carro utilizado no crime. Mas nenhum suspeito foi preso. A minha guarnição, inclusive, estava bem próximo do local. A gente estava fazendo incursão aqui na comunidade, que é os Barracos de Tereza, quando a gente escutou os disparos, né? E chegou a visualizar o veículo. O veículo foi encontrado dentro do bairro do São José. Um veículo, provavelmente é um veículo clone. E a vítima aqui chegou a óbito. O mesmo foi alvejado com 7 disparos. Uma casa abandonada, ele não morava aqui nessa casa. Ele estava aqui quando esse veículo passou e realizou esses disparos. A violência em Cabedelo está exigindo um esforço redobrado da polícia. A gente está reforçando esse policiamento, a gente está reforçando a área. Porém, conflitos de facções, né? Tanto é que o rapaz, né, que veio a falecer, ele estava com esse mandado de prisão. E a gente agora vai deixar por questão da perícia, né, com a Polícia Civil. E na tarde de ontem, 2 bandidos armados invadiram a sede dos Correios em Rio Tinto, litoral norte aqui do estado. Imagens do circuito de segurança mostram quando esses criminosos entraram no local já apontando a arma para 2 vítimas que estavam dentro da agência. Uma delas fica deitada no chão, enquanto o funcionário entrega o dinheiro do caixa para o assaltante armado. A ação é rápida, dura menos de 1 minuto e até o momento a polícia não tem a identificação dos suspeitos. São 10h30, notícias nacionais, e voltamos já com outras notícias para você. CBN João Pessoa. Oferecimento Natu House da Allianz. É você pronto para viver bem. Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de abril de 2024. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Paulo Pimenta, não acredita que o governo federal tenha se enfraquecido diante do Congresso Nacional. Em entrevista à CBN, ele negou que exista um conflito com a Casa Legislativa. A declaração foi dada em um momento de articulação de líderes partidários para derrubar o veto do presidente Lula ao projeto de lei que restringe as saidinhas de presos do regime semiaberto. Para Pimenta, o governo e o Congresso têm uma boa relação, apesar de apresentarem diferentes pontos de vista. O
O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que quando um não quer, dois não brigam, em referência às críticas que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez a ele. O parlamentar disse que o chefe da pasta é incompetente e um desafeto pessoal. Padilha disse que não vai descer ao nível dessas falas e declarou que vai seguir com um trabalho de articulação política do governo federal com um Congresso Nacional sem rancor. A Argentina vai divulgar hoje os dados da inflação de março. Analistas estimam que o índice fique em 12% para o mês, enquanto o governo acredita que deve ficar perto de 10%. Nesta quinta-feira, o Banco Central argentino anunciou uma nova redução de 10 pontos percentuais na taxa de juros. O índice passou de 80% para 70% ao ano. Esta é a terceira redução da taxa no governo do presidente argentino Javier Milei. A inflação anual do país vizinho avançou para 276% em fevereiro e alcançou o maior patamar em 32 anos. A alta foi de 22 pontos percentuais em relação a janeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em ligeira alta de 0,02%, com 127.427 pontos. O dólar comercial está em elevação de 0,86%, negociado a R$ 5,13. O euro vale R$ 5,46, alta de 0,01%. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Venha correndo aproveitar a promoção Mãos à Obra da Granfer Máquinas e Ferramentas. É preço que ninguém tem. Confira. Inversora de solda Grantus Perfect Power, 160 amperes. Acompanha porta-eletrodo e garra negativa, 10 de 110. Inversora de solda Grantus Perfect Power, 200 amperes. Acompanha porta-eletrodo e garra negativa, 10 de 129,60. Máscara de solda automática Gausser, apenas R$ 155. Granfer Máquinas e Ferramentas, ajudando o Brasil a crescer. Estrada de Cabedelo. CBN João Pessoa. Oferecimento Natu House da Allianz. É você pronto para viver bem. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Segunda-feira, dia 15 de abril de 2024, das 9h30 às 14h30. Valentina, João Pessoa, nos seguintes endereços: Ruas Alberto da Justa Freire, Celita Lira Portela, Edmar Freire de Amorim, João Oliveira Lins, Joaquim Galdino de Lima, jornalista Rubem César, José Carlos Dias Brandão, Maria José César Madruga, Marlene Barbosa da Silva, Olívia Leonor de Carvalho. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. São 10h35. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou a Política Estadual de Incentivo ao Uso do Etanol, visando promover o combustível sustentável e fortalecer o setor sucroenergético. Quero até saber, você costuma
abastecer com etanol, aí o seu carro, acha que vale a pena? Comenta aí no nosso WhatsApp 981324088. Eu, pelo menos, tenho feito isso nos meus últimos abastecimentos e quero saber de você também. O que é que diz esse projeto lá da Assembleia Legislativa? Estabelece que órgãos públicos estaduais devem priorizar abastecimento dos veículos flex com etanol. Então, sobre isso, nós conversamos agora com o presidente executivo do Sindalco PB, Edmundo Barbosa. Edmundo, seja bem-vindo à CBN. Bom dia. Agradeço, Caio, a oportunidade e a você, ao Felipe Nunes, a Angélica Nunes, a Carol, lá em Campina, e o Luciano Cabral. A todos vocês, essa oportunidade para que a gente possa estimular cada vez mais essa compreensão da importância dessa transição energética que a gente está vivendo. Certo? O governo do Estado deverá, com certeza, vamos dizer, dando cumprimento a essa legislação, valorizar cada vez mais o etanol no abastecimento da frota. Hoje não funciona assim ainda. Certo? Hoje, praticamente qualquer motorista no Estado pode abastecer com etanol ou gasolina. Nós esperamos que essa recomendação e esse protagonismo importante da Assembleia Legislativa repercuta, porque até mesmo o Tribunal de Contas já tem demonstrado o volume de emissões dos combustíveis fósseis aqui no Estado e também a questão das emissões evitadas com etanol. Qual o impacto econômico dessa medida para o setor do etanol, para o setor aqui no nosso estado? Caio, como você sabe, governos sempre têm capacidade de induzir mudanças na direção de políticas públicas, né? O governo do estado precisa fazer cumprir as políticas de descarbonização assumidas desde o governo Dilma, né? Que estão vigentes e que vamos dizer assim, tem metas até 2030. Aqui no estado, a expectativa é muito positiva, porque o governo do estado, ao recomendar para a frota de veículos públicos, né, utilize etanol, ele está, vamos dizer assim, adotando uma atitude semelhante ao que o Tribunal Regional do Trabalho adotou, ao que outros estados têm feito, valorizando o combustível que gera emprego aqui no estado e, ao mesmo tempo, contribuindo para a redução das emissões. E isso, eu falei aí do impacto econômico que vai ser bom para o setor, deve gerar empregos para o setor também, não é isso? E tem o impacto ambiental, que são muitos benefícios, né? Tem como explicar alguns deles para o nosso ouvinte que às vezes fica na dúvida, eu vou no álcool, vou na gasolina. O próprio ouvinte ou a própria pessoa que abastece com álcool vai ter aí, ou vai ajudar de alguma forma o meio ambiente utilizando o álcool. É verdade. Nós temos que reconhecer que ao longo de muitos anos foi divulgada uma versão que a gente poderia chamar hoje fake, né? Vamos dizer assim, uma desinformação sobre essa questão. Só agora é que os aspectos, vamos dizer assim, mais essenciais dos poluentes contidos nos combustíveis começam a preocupar, né? Nós estamos diante de mudanças climáticas acontecem no longo prazo e hoje está comprovado a responsabilidade dos combustíveis fósseis, no caso da gasolina e do diesel, na emissão de um particulado, um pozinho bem fino, e nos gases que são gases de efeito estufa. Então, eu tenho escutado o programa algumas vezes e já observei você mesmo fazendo observações sobre a questão do aquecimento e ouvintes comentarem sobre o aquecimento aqui em João Pessoa. Então, são medidas, vamos dizer assim, práticas que a gente precisa tomar para evitar o crescimento das emissões e, com isso, dar a nossa contribuição para evitar o aquecimento. Nós estamos conversando com o presidente executivo do Sindalco PB, Edmundo Barbosa. Edmundo, agora eu vou fazer uma pergunta como consumidor. Okay. Tenho certeza que o nosso ouvinte, que também é consumidor, quer saber isso. Por que o álcool? Às vezes a gente quer abastecer com álcool, mas sempre que a gasolina sobe, o danado do álcool vai atrás. Aí às vezes a gente quer abastecer com álcool e ele está ficando caro assim, aí acaba não valendo a pena muitas vezes no cálculo. Por que o etanol
Está faltando uma política pública para deixar esse preço mais embaixo? Ou por quê? É demanda, procura? Explica aqui para o nosso ouvinte consumidor também. Essa lei na Assembleia é uma política pública que vem aconselhar a sociedade como um todo. Na verdade é o seguinte, você ao escolher o etanol, você está fazendo uma opção e essa opção precisa ser uma opção você tem a possibilidade de optar, certo? Você não precisa continuar fazendo a mesma coisa que sempre foi feita com o combustível fóssil. Você hoje tem a oportunidade de usar e aderir a uma mobilidade de baixo carbono, certo? E é preciso que a gente, vamos dizer assim, se esforce nesse sentido. Eu sei que muitas pessoas ficam na dúvida e essas dúvidas muitas vezes estão baseadas em mitos, equívocos mas agora nós temos a oportunidade, por exemplo, criamos inclusive um site, o Completa com Etanol, exatamente para esclarecer, sabe, sobre aspectos importantes dessa mobilidade limpa, sustentável, que a gente quer ver acontecer, não só nos transportes de passageiros, veículos leves, mas também nos transportes pesados. Tem até um ouvinte nosso, Gilson Ribeiro, falando: bom dia, Caio, por que o governo não diminui o preço do etanol? Porque a gente acha que inviabiliza o etanol, acaba evaporando mais rápido que a gasolina, o preço deveria cair mais. Há essa conversa com o governo federal, com o governo do estado, por que ele não fica mais barato para compensar essa perda aí que o nosso próprio ouvinte registra? Olha, primeiro a gente precisa esclarecer o seguinte, o etanol, mesmo está hoje com uma diferença superior a R$ 1,50 entre o preço do etanol e o preço da gasolina. Em primeiro lugar é isso. Então, ele está mais competitivo frente à gasolina. A tributação sobre o etanol deverá ser benéfica para o consumidor com a reforma tributária. Nós temos certeza de que isso vai ser bom. Em muitos estados, o consumo de etanol é baixo, poderia ser muito mais alto. A Paraíba, inclusive, tem perspectiva de crescer o abastecimento com etanol pelo menos 5 vezes mais, entendeu? Então, isso são fatos. Agora, a questão aí são os mitos. Veja bem, o etanol não evapora. Então vamos lá explicar isso, porque eu também achava que isso acontecia. Tá bom. Não, eu compreendo. E de fato, se você pegar um pouco de álcool e deixar numa vasilha qualquer, ele vai reduzir o teor alcoólico dele, certo? O etanol o álcool tem essa propriedade de absorver água do ambiente, tá? No entanto, o tanque é fechado e poucas pessoas sabem que mesmo o etanol volátil dentro do tanque vai para a injeção do veículo, vai ser utilizado na injeção do veículo. As pessoas às vezes brincam, né, Caio? O meu carro está andando no cheiro. É isso, veja bem. Ou seja, mesmo esse vapor do combustível, principalmente do etanol, vai para uma válvula canister e vai para o motor, ou seja, ele vai ser queimado. Então, não existe essa história de, vamos dizer assim, essa volatilidade, digamos assim, o etanol evapora. Não existe isso, certo? Isso é lenda. O senhor falou aí das perspectivas futuras para o etanol e são boas, pelo menos aqui para Paraíba. A gente pode esperar, então, um crescimento do setor, geração de mais emprego e talvez até um preço melhor para o consumidor por causa desse crescimento? Com certeza. Nós temos já hoje um crescimento sustentável com produção agrícola importante, cada vez mais agricultores produzindo a cana-de-açúcar através do sistema de irrigação por gotejamento, com um uso muito mais inteligente da água, ou seja, muito mais cuidadoso, entendeu? E com isso a gente tem produtividade acima de 100 toneladas por hectare em várias regiões, entendeu? Coisa que outros estados vêm conhecer aqui na Paraíba, entendeu? Porque a gente tem diferenciais. Certo? Os 20 mil empregos aqui na Paraíba têm uma outra característica, que é o seguinte: poucos estados têm uma característica como tem a convenção coletiva aqui, do trabalhador cortador de cana ter um adicional em função do preço de etanol. Certo? Então, isso é fato. Ou seja, são vantagens que nós temos e
as empresas todas certificadas dentro da Política Nacional de Biocombustíveis, emitindo certificados de descarbonização, que quem tem que comprar esse certificado de descarbonização são exatamente as distribuidoras que vendem diesel e gasolina. Quanto mais diesel e gasolina elas vendem, mais certificado de descarbonização elas precisam comprar. E quanto mais isso acontecer, mais as empresas terão condições de produzir mais, aumentando assim e reduzindo o preço para o consumidor. A gente tem falado desde o início, né, dessa entrevista sobre transição energética, né? E é o assunto do momento. O álcool está inserido nessa transição. Eu até queria também saber se os carros elétricos, que também estão começando a crescer, se isso vai ser uma ameaça para o setor de alguma forma. Nós hoje compreendemos que os elétricos terão o seu espaço, não há dúvida. A tecnologia é bem-vinda. Estamos evoluindo dentro de um acordo de cooperação do qual o Sindalco, o nosso sindicato, participa com a indústria automobilística, do qual participam Toyota, Stellantis, Volkswagen, inclusive a BYD, participam com várias associações de engenharia automotiva. Então, para nós isso é motivo de grande alegria, porque todos juntos nesse acordo de cooperação por uma mobilidade de baixo carbono. Certo? Então, são fatos como esse que indicam que nós temos sim uma perspectiva de futuro para o etanol aqui no estado, com a possibilidade da produção até mesmo do combustível sustentável de aviação, do e-metanol, para o qual nós já temos um projeto piloto sendo estudado. Ou seja, nós temos um caminho, nós somos parte da solução e temos uma perspectiva de futuro para garantir esses 20 mil empregos. Caio, pouca gente sabe que quando uma usina paga a folha de pagamento, são 4 milhões e 500 que vão para a economia daqueles municípios no entorno, entendeu? Então, nós somos também parte da solução em relação à economia na região. Ou seja, nós somos uma parte significativa de uma contribuição para a economia do Estado. Então, tudo isso faz com que a gente tenha cada vez mais esse caminho da neoindustrialização. Quero agradecer ao presidente executivo do Sindalco PB, Edmundo Barbosa, que trouxe informações sobre transição energética, sobre etanol aqui no nosso estado, porque a Assembleia Legislativa aprovou uma política estadual de incentivo ao uso do etanol. Os carros, priorizar, os órgãos públicos estaduais, os seus veículos devem priorizar abastecimento com etanol. Tá aí essa lei que deve valorizar ainda mais esse combustível que é tão nosso. E o que a gente torce, Edmundo, como consumidor, é que o preço melhore um pouquinho mais, viu? A gente está aqui também fazendo esse pedido em nome dos nossos consumidores, nossos ouvintes. Queria agradecer sua participação. Muito obrigado. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Agora são 10h49, pausa rápida, a gente volta com esporte. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apivida Notre Dame Intermédica. A saúde integral começa pelos cuidados com a boca. Temos dentistas credenciados no país prontos para cuidar da sua saúde bucal, com planos odontológicos a partir de R$ 32. E esses cuidados vão se transformar em sorrisos de ponta a ponta. Ligue 0800 284 9131. Onde há vida, Apivida Interodonto. ANS 368253. RT Dr. Roberto Edilson Meirelles Passos Neto. CRO CE 3789. ANS 359017. RT Dr. Ronaldo Shigeo Kazihara. CRO SP 70711. Se você é produtor rural ou tem seu pequeno negócio, não perca tempo. É hora de resolver aquela dívida que não sai da sua cabeça. Só até o dia 24 de abril, você tem até 90% de desconto para quitar dívidas rurais e até 70% de desconto para dívidas não rurais com o Banco do Nordeste. Tira a dívida da cabeça, regulariza. Ligue 0800 728 3030 ou procure uma agência. Consulte condições. Banco do Nordeste, Governo Federal, União e Reconstrução. Essa batata tá demais, tá demais, tá muito mais crocante. Scrooge tá demais, tá muito mais gostosa. Scrooge tá demais, essa batata tá, essa batata tá, essa batata tá demais, tá demais.
Scrooge, a batata da São Brás. Chega mais, prova aí. Scrooge, essa batata tá demais. O transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes, e com Wi-Fi grátis para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia, inovação e a qualidade que João Pessoa merece. CBN João Pessoa. 10h51. Momento do esporte. Iaco Lopes, muito bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN e também quem está assistindo no YouTube. É isso. Você estava numa reunião agora para discutir o tão polêmico aumento ou diminuição. Pensa no negócio que vai e volta esse público do Almeidão. É porque verdade. Eu nem torço. Quem me conhece, que me acompanha aqui, sabe que eu não torço para time nenhum, não sou muito ligado nisso. Porém, convenhamos, Flamengo vem para cá, num instante aumenta o público, sai de 11 mil, vai para 20 mil. Aí volta para o Campeonato Paraibano, aí volta para 11 mil. Então cadê aquela mudança estrutural que o Almeidão, que prometeram para o Almeidão? Cadê essa estrutura só para time de fora? Enfim, eu me revolto um pouco com isso também. Acho que o nosso ouvinte, que é torcedor, também, né? Muitos ouvintes, inclusive, já mandaram mensagem falando sobre isso. E aí você estava na reunião para discutir esse aumento, essa diminuição. Saiu algum resultado, Iaco? Onde é que foi essa reunião? Me conta. Perfeito. Primeiro de tudo, sua colocação foi perfeita, é exatamente isso. O aumento aconteceu pontualmente para o jogo do Flamengo contra o Nova Iguaçu em janeiro ainda deste ano, um jogo válido pelo Campeonato Carioca. E aí esse aumento foi para 20 mil pessoas. Claro, todas as exigências feitas para que esses jogos possam ter, aliás, 20 mil pessoas foram feitas. Só que a liberação do público especificamente foi feita pontualmente. Então, por mais que as mudanças tenham ficado, o aumento de capacidade não ficou, pois a decisão era pontual. O Botafogo também não foi atrás disso. Durante o Campeonato Paraibano, a Copa do Nordeste, também não colocou nenhum público próximo a esse novo limite, porque o limite até então era de 11.600, então, 600 pessoas, então também não era necessário aumentar para 20 mil, porque não colocava nem 10, então não tinha necessidade de aumentar para 20, né? Agora, para a grande final, pensando que pode acontecer de você esgotar esses 11.600, vem caravana, às vezes, lá do interior, aí vem o pessoal que às vezes não quer ir para um jogo ali do início, mas a final é final. Exatamente. Né? Muita gente vai só para a final, até para conhecer um pouco o estádio também. Já foram vendidos cerca de 5 mil ingressos, então já é metade, né, praticamente, desses 11.600. E aí teve essa reunião hoje do secretário de Esportes da Paraíba, Lindolfo Pires, e do presidente do Botafogo, Roberto Buriti. E aí foi anunciado que vai sim ter o aumento do público novamente. Então agora o aumento, a capacidade máxima do estádio Almeidão é de 20 mil pessoas e não é pontual, como foi para o jogo do Flamengo, agora vai ficar até o fim do ano. Se para o ano que vem, quando os bombeiros forem novamente ao Almeidão, olhar se está tudo certinho, fazer aquela vistoria e emitir os laudos, se a situação for a mesma da atual, vai se manter também esses 20 mil para o ano que vem e assim sucessivamente. Então, é uma novidade muito boa, né? A gente não sabe se vai ter 11, 12, 10, 8 mil, quantas pessoas vão ter na final do Paraibano. Mas já foi liberado, pelo menos para mais de... Quanto vier aí... Isso, até 20 mil pessoas vão poder entrar no estádio Almeidão, ou seja, o Botafogo pode vender até 20 mil ingressos, e aí eu até perguntei para eles qual foi a participação do Botafogo nisso. O Botafogo só entrou com a solicitação, então era algo que o Botafogo já podia ter feito, inclusive, antes, foi feito bem em cima da final, né? Mas talvez não tivesse a necessidade para os jogos anteriores, como você disse, não estava tendo público, não chegava nem assim. Isso, mas aí também já podia estar liberado, né? Já podia ter liberado, já podia ter sido resolvido antes. Pra gente não ficar nessa discussão isso, aqui. E há um dia antes da final, né? Ou seja, foi anunciado isso um dia antes da final, sendo que isso podia ter sido um pouco antes. E uma das coisas que o Botafogo também exigia muito era que recebesse o mesmo tratamento do Flamengo, que não é um clube paraibano, né? É um clube carioca. Aliás, apesar de ter muita torcida aqui em João Pessoa e em toda a Paraíba e também Nordeste, mas o Flamengo é um clube carioca, veio pra cá, foi recebido braços abertos. O Almeidão, inclusive, passava por reforma,
coincidentemente ou não, algumas reformas vieram nessa época, como a pintura rubro-negra de Parto Almeidão, e depois essa pintura rubro-negra virou alvinegra, e aí ficou aquela metade rubro-negra, metade alvinegra, que segundo o secretário, metade é para a bandeira da Paraíba e a outra metade em referência ao Botafogo, né? Mas a gente, enfim, não sabe de fato se é isso mesmo, mas foi o que ele falou oficialmente. Então, coincidentemente ou não, essas reformas vieram com a vinda do Flamengo para cá. E, claro, algumas dessas reformas ficaram. O aumento de túneis, saídas de emergência, mudança também nos locais dos extintores, que eram algumas das exigências dos bombeiros. Isso ficou. Então, se isso ficou, por que o aumento da capacidade também não ficou, né? Não fazia sentido. Então, agora, de fato, as coisas foram para a sua normalidade, digamos assim. Então, até o fim do ano, o Botafogo, se conseguir, vai poder colocar até 20 mil pessoas. Iaco, vamos falar da final em si, porque já teve ouvinte aqui, acho que foi o seu Wagner, dizendo vai ser 1-1. E aí, se for 1-1, vai para os pênaltis. Eu quero até saber, você que é torcedor, tanto do Souza quanto do Botafogo, até de outro time, que chuta aí. Quanto você acha que vai ser o placar? Você acha que vai ser quanto, Luciano Cabral? Vai no 0-0, então vai ser pênalti também. Será que vai ser? Rapaz. Eu acho que... Eu não sei nem opinar. Eu ia opinar, mas eu fiquei assim, poxa, tem jogo que o Botafogo tá indo bem melhor, mas o Souza também tá indo muito bem nessa competição. Desde o ano passado tá indo bem. Não sei, pra mim o Souza tá mais constante, ele tá mais seguro. Então talvez... Não sei, 1-0 pro Souza, eu vou chutar aí 1-0 pro Souza. É um jogo muito equilibrado, muito. O Botafogo não ganha do Souza 3 jogos. Ano passado foi um 5-1, que o Souza eliminou o Botafogo com 5-1 lá no Marizão. Esse ano foram 2 0-0, ninguém nem fez gol. E, de fato, os times estão num nível muito próximo. Se você for comparar, até ontem no Bom Dia Paraíba, comparei os números do técnico Moacir Júnior, desde que chegou ao Botafogo, e de Paulo Chardon, desde que chegou ao Souza. Chegaram também no meio do campeonato, os dois, mas são números muito parecidos, só que com o Chardon com uma leve vantagem, ou seja, o Souza ali com uma leve vantagem, mais vitórias, fez mais gols, sofreu menos gols também. Então, alguns números para o Souza são favoráveis. Mas, assim, é um jogo que vai ser na casa do Botafogo, que vai ter muito, provavelmente, muito torcedor do Botafogo. Isso influencia... Só que isso também pode... Isso influencia a favor do Botafogo, claro, mas isso também pode ser a favor do Souza. Porque se o Souza pega um contra-ataque e faz 1-0, aquela torcida do Botafogo vai começar a chiar, vaiar. Às vezes, o próprio time, já né? Aconteceu esse nervoso. Já aconteceu esse ano, inclusive. Então, assim... É bom, lógico, a vantagem é do Botafogo. Eu acho que o Botafogo é, inclusive, não sei se favorito, que eu acho que é muito forte, que é um jogo muito equilibrado. Mas o Botafogo tem uma pequena vantagenzinha para esse jogo, por jogar em casa. E, de fato, tem um elenco um pouquinho melhor, um pouquinho mais caro, uma folha salarial um pouquinho maior. Tem uma estrutura também um pouco melhor do Botafogo. Mas o Souza também vem muito forte. E a terceira final em 4 anos do Souza, né? Não chegou à toa. Definitivamente não chegou à toa. O trabalho lá feito para o Aldeone é muito bom. Então, assim, acho que é um jogo muito equilibrado. Quem tá colocando empate tem boas chances de acertar, né? De ser um empate. E ir pros pênaltis, como foi ano passado. Só que no ano passado foi melhor pro 13, que foi campeão. O Souza acabou sendo o vice-campeão. Eu chamei, nossos ouvintes já apareceram por aqui. O Alessandro Garrido disse 2-1 pro meu Dino. Tá aqui apostando no Souza. Tá pesada. O Nildo discordou de mim, disse: vocês estão enganados. Eita. Belo, 2-1. É isso, é possível. Nildo. O 2-1 é um jogo bem equilibrado, inclusive. 2-1 seria É possível demais. Eu chutei porque chutei mesmo. É chute. E futebol se decide em campo. E confesso que eu também não sei não, palpite não. É muito difícil, Iaco. Tá realmente tá equilibrado. Né? A gente pode dizer, talvez o fator torcida influencie, mas talvez atrapalhe, como o próprio Iaco disse. A torcida tem que estar apoiando até o fim, viu? Atenção, torcida do Botafogo, apoiar o time aí nessa final, que vai ser com certeza intensa. Vai ser de muita emoção, né, Iaco? Com toda certeza. A gente espera um jogo muito equilibrado, primeiro de tudo. E eu acho, sim, que vai ser um jogo aberto. Não acho que vai ser um jogo de ataque contra a defesa do Botafogo contra o Souza. Muito pelo contrário. Eu acho que o Souza vai atacar bastante. Porque é um jogo que quem vencer é campeão. E eu tenho certeza absoluta que nenhum dos dois times quer ir para os pênaltis. Perder. Os dois times têm bons goleiros, têm bons batedores de pênalti, mas ninguém quer ir. Porque o pênalti, ele é um centímetro pro lado vai na trave, 1 centímetro pro lado entra. E dá um embrulho no estômago. Olha, o torcedor não merece passar por isso, não. Porque os pênaltis são complicados. O Matheus Gadelha chegando aqui dizendo: Caio, lá do bairro dos Ipês, vai ser 3-0 pro Souza, campeão do Campeonato Paraibano. O pessoal do Souza, tem muita gente torcendo pro Souza aqui, viu? Até porque, bem impressionado. Tem muita gente do Sertão aqui, né? Isso, também. O Sertão quase inteiro torce
para o Souza nesse momento. E quem torce para os times de Campina Grande tá secando o Botafogo e também quer que o Souza seja campeão. Então, se você for colocar quem tá torcendo para cada um, ou dá muito equilibrado, ou se brincar, o Souza tem mais torcida, porque soma todas as outras praticamente. Vai ter transmissão. Isso. Transmissão aqui na CBN, o pessoal vai acompanhar. A partida vai ser de que horas? A Rede Paraíba vai transmitir assim, de todas as multiplataformas. É perfeito assim para essa final, é o termo perfeito. 4h20 começa a transmissão nas TVs Cabo Branco e Paraíba. 4h30 começa o jogo. Na Rádio CBN começa um pouquinho antes, então ali uns 15 para as 4 horas já começa aqui a jornada com o Johnny Rocha na Rádio CBN. O tempo real do GE também, desde cedinho, já vai estar atualizando com informações, as programações dos dois times, como é que eles chegam, desfalques, qual deve ser o time provável de começar, números do confronto. Então, assim, vai ser uma cobertura completa da Rede Paraíba. Lá, no estádio, vai ter muita gente trabalhando. Quem não estiver trabalhando para a transmissão ao vivo, vai estar trabalhando para o GE, para o Bom Dia Paraíba de segunda-feira. A CBN também vai fazer essa cobertura completa. Então vai ter muita equipe lá para trazer todos os detalhes. A gente não vai perder nada. Se acontecer alguma coisa dentro de campo, até fora também, vai ter tanta gente lá que a gente vai saber de tudo. Né? E nosso ouvinte está convidadíssimo a acompanhar aqui na CBN, no estádio, que é massa, viu? Sim. Eu já fui ao estádio, você no estádio acompanhando. Com radinho? Com radinho, é bom demais. Com fone de ouvido, porque você acompanha passo a passo com nossa equipe aqui, dizendo o que está acontecendo lá direto do estádio Almeidão. Iaco, muito obrigado pela sua participação. Você encerra hoje essa sua temporada, isso, né? Porque na segunda-feira é Isabel. Perfeito. Isabel vai assumir essa reta final das férias de Juliana. Eu volto para as matérias do Globo Esporte. Perfeito, então. Iaco, valeu. Um abraço para você. Agora são 11h02. Intervalo rapidinho. Em seguida, notícias nacionais e voltamos com o Giro de Notícias. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. App Vida Notre Dame Intermédica. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022 3150. Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de abril de 2024. Líderes partidários do Congresso Nacional se articulam para derrubar o veto ao ponto principal do projeto de lei que restringe as saidinhas de presos do regime semiaberto. A decisão foi tomada pelo presidente Lula e anunciada nesta quinta-feira. O governo federal entende que a proibição fere direitos constitucionais. Lula manteve no texto os trechos que estabelecem a obrigatoriedade do exame criminológico e o uso de tornozeleiras eletrônicas para que o detento possa trabalhar, mas a restrição às saidinhas acabou vetada. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal acreditam que o benefício está sendo banalizado e deve ser restringido. O Supremo Tribunal Federal vai receber até hoje um novo pedido de adiamento de prazo para o início do pagamento da dívida bilionária de Minas Gerais com a União. O vice-governador do estado, Matheus Simões, afirmou que a prorrogação é necessária para que a proposta do Ministério da Fazenda para a reestruturação das dívidas estaduais possa tramitar no Congresso Nacional. Sem a nova autorização do STF, o governo de Minas precisa começar a fazer o pagamento a partir do dia 21 de abril. O governo dos Estados Unidos restringiu as viagens de diplomatas americanos em Israel por motivos de segurança. A ordem foi confirmada pela embaixada do país em Jerusalém. Há temores de uma retaliação do Irã ao ataque aéreo contra a representação diplomática iraniana na Síria. O bombardeio israelense ocorreu em meio à guerra contra o grupo terrorista Hamas. O conflito no Oriente Médio já passa de 6 meses. No horário de Brasília, 11h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN, a rádio que toca notícia. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. (11h06), terceira hora já da nossa programação local aqui no CBN João Pessoa, o programa de notícias das suas manhãs. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio, porque você que acompanha no cbnparaíba.com.br, você praticamente está aqui com a gente no estúdio, acompanhando toda a movimentação aqui dentro. Então vai lá, inclusive para saber quem já está por aqui, porque eu não vou contar não, só vou chamar já e você vê pelas câmeras aqui no cbnparaíba.com.br. Quero também aproveitar, a gente tem até meio-dia para conversar, para trazer informação para você, mas quero registrar os nossos ouvintes. O Rômulo Cordeiro, a gente falou de forró no início do programa, não foi? Com duas informações. Primeiro que foi divulgada a programação do São João de Monteiro e tem ninguém mais, ninguém menos que Flávio José. Vamos ouvir. E passou pra mim, mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim. É bom mas demais, para arranjar... Denise Delmiro, bom dia pra você. Tem como não dançar forró no São João? Bom demais, eu amo. Já dá uma saudade, já sinto o cheiro do milhação, da pamonha e aquela alegria toda. Só o nosso Nordeste que tem. E com buchão assim dá pra dançar forró. Dá, eu vou estar com 9 meses, né? No São João, não tô nem aí. Vou dançar e ninguém me segura. É isso. Denise, volta já conversar com a gente, porque ela vai trazer algumas informações aí que tá apurando para o JPB1. Mas quero registrar aqui o Rômulo Cordeiro, que mandou um sanfoneiro, disse: pé de serra, é assim que se faz, melhor época do ano. E mandou um vídeo de um sanfoneiro tocando forró, bom demais. Obrigado, Rômulo. Tem também o José dos Santos. José dos Santos, lá de Areia, mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir? Bom dia, bancada CBN. Meu nome é José, aqui da cidade de Areia. Estou curtindo a melhor rádio de notícia da Paraíba, aqui no Mercadinho. Aqui no Mercadinho, ligado diretamente todos os dias na CBN. Um abraço a essa bancada maravilhosa. Um abraço, José, pra você, todo mundo aí de Areia. Pessoal ligadíssimo em notícia. Também o Diego Arley dizendo: bom dia, Caio, tô na escuta direto de São Paulo. Obrigado, Diego, um abraço pra você. Quem mais chegando por aqui? O Antônio Paiva, um abraço, Antônio. O Mário Souza também participando. O José Alves Sobrinho, que disse: Caio, custo-benefício é mais vantagem colocar gasolina, tendo em vista que a diferença no preço é mínimo. O José Alves lá de Mangabeira. E ele ainda completou dizendo: comprar carro elétrico hoje é dar um salto no escuro. Tá aqui, trazendo a participação dele. 981324088. Vai mandando sua mensagem que ainda dá tempo de participar até o meio-dia, a gente fica por aqui. São 11h09. Giro de notícias. Agora sim, Denise Delmiro tá por aqui para trazer os destaques do JPB1, tá acompanhando vários assuntos, né, Denise? Já tá com o lookinho do programa hoje. Eu já tô preparada. Quem ligar aqui na CBN, ficar ligadinho com a gente, vai ver aí na internet, né, que eu já estou com o look do jornal de hoje. O spoiler antes do próprio telespectador da TV, você já tá vendo aqui. Sim, os ouvintes da rádio têm tudo primeiro. Bom dia, Caio, para você e para todo mundo. Caio, a gente vai acompanhando toda a situação de violência na nossa região metropolitana e muito está ligado ao tráfico de drogas. Né? A questão dos homicídios, dos crimes, de toda essa repercussão. Teve até o sargento que acabou assassinado. E aí agora a gente está trazendo algo que pode ajudar nessas investigações, que foi a descoberta de uma casa de drogas na comunidade Riachinho, no bairro 13 de Maio. O que a polícia descobriu por lá?
340 porções de cocaína, quase 700 de maconha, além de outras drogas e munições. E de acordo com as investigações, esse local já funciona como um ponto de armazenamento de drogas, ou seja, algo que sai, né, das mãos, né, dos traficantes, das pessoas que estão envolvidas com o tráfico de drogas, e aí facilita a investigação da polícia nesse sentido. A gente vai entrevistar o delegado responsável por essa ação na comunidade Riachinho, aqui no 13 de maio, e vamos trazer todos os detalhes dessa operação que vem, claro, para aliviar quem mora na região, para trazer mais tranquilidade por lá, né? No JPB1 de hoje, a gente vai falar também do Qual a Boa, que eu tenho certeza que a CBN já vem trazendo tudo desde cedo, Vamos né? trazer também, já, Qual a Boa. Vai ter mais já? A gente faz no fim do programa, então Ótimo. o pessoal ainda não conferiu, não. Então pronto, no JPB1 eu já vou antecipando. Antecipa, pode falar. Tem Humberto Gessinger hoje e amanhã, hoje em Campina Grande, amanhã em João Pessoa, né? Pessoal que é fã, viu, tá esperando não é, por esse muita show. gente, assim, até falando comigo, Denise, eu queria tanto participar de uma entrevista com ele. Tem muitos fãs realmente super ligados. E tem aquele espetáculo maravilhoso, né, que é sobre Zé Ramalho, quem é fã de Zé Ramalho, Sim, esse verdade. espetáculo, teatro maravilhoso que vai ter no Teatro Paulo Pontes, sobre Zé Ramalho, com as músicas que marcaram gerações. A gente vai trazer também de 15 para meio-dia no JPB1. Um ícone, né, Zé Ramalho. Que voz, que letras, enfim, é massa também ver o teatro contando um pouco dessa história e trazendo um pouco dessa obra. E o legal, quem faz o convite é o próprio Zé Ramalho, né? Tem uns atores e aí ele que diz, vão, né? Participem, compareçam e tal. É muito lindo de ver, né? Um musical, assim, super divertido. E que é a nossa cara, a cara do nosso Nordeste, Zé Ramalho, que é aqui da nossa Paraíba, a gente se identifica muito. Claro que tem comunidade. Tem uma escola em Mangabeira sem água. Qual o problema? Todo, né? Como é que uma escola funciona sem água, né? Banheiros, né? Os bebedouros. Por causa Tem que disso... trazer água de casa, como é um isso? jeito. E a diretora se virou, comprou uns baldes lá, encheu esses baldes para que os alunos tivessem pelo menos acesso ao banheiro. Situação. Aí cancelaram as aulas de educação física, porque... Como fazer atividade física sem beber água? Nesse calor. Nesse calor. Já cancelaram, então veja como vai prejudicando, né? Algo pontual, que tem a ver com a CAGEPA, com a Secretaria de Educação, a gente já está em busca de uma resposta, mas que bate lá na educação dessas crianças e adolescentes. Então, assim, não dá para continuar do jeito que está. Everton Corrêa vai estar lá ao vivo e vai trazer para a gente. E, claro, os outros desdobramentos do dia, que já foram trazidos aqui hoje, a história dos padres, né? Padre Egídio com as audiências já marcadas, a história do padre lá em Campina Grande preso com as armas. A gente vai sempre atualizando para o telespectador de 15 para meio-dia ficar muito bem informado nesta sexta-feira, que também tem muito mais diversão e alegria. Espero todo mundo 15 para meio-dia. Pois é, aqui na Rede Paraíba, nosso ouvinte, nosso telespectador vai sempre se atualizando sobre os fatos. Começa no Bom Dia, depois segue no CBN João Pessoa, JPB1, aí já emenda ali no CBN Cotidiano, JPB2, então tem notícia o dia todo. 24 horas, e praticamente. E também tem os nossos sites, né, o G1, Isso. Jornal da Paraíba, enfim, tem como o nosso ouvinte se manter informado, se quiser, a hora que quiser. Verdade. Denise, 15 para meio-dia, o pessoal tá convidadíssimo. Combinado. Obrigada, Caio. Até mais. Agora são 11h13. Um homem foi preso suspeito de fazer um arrastão em um ônibus aqui em João Pessoa ontem à noite. Coronel Timóteo traz as informações aqui para o ouvinte da CBN. Esse evento que aconteceu aí dentro do ônibus, ele se iniciou no centro da cidade, aproximadamente ali perto das trincheiras. E, por fim, o ônibus foi abordado ali por trás do centro administrativo, já quase na entrada de Cruz das Armas. Então, o motorista, numa ação muito corajosa, ele chamou a viatura da Polícia Militar, que estava em ronda ali próximo ao 15 BI, o Batalhão de Infantaria do Exército, e rapidamente os policiais militares da Rádio Patrulha identificaram os elementos que haviam entrado em uma comunidade ali próximo, né? Então eles envidaram o esforço e capturaram um deles. O outro conseguiu fugir, mas com um deles estava uma bolsa, onde estava uma das facas que foi utilizada para amedrontar os integrantes do ônibus, e também 8 celulares, além de um relógio de pulso. Então, todo esse material foi entregue na delegacia. 11h15, um homem foi encontrado morto com marcas de violência às margens da rodovia PB-008, ali próximo à Praia de Jacarapé, em João Pessoa, essa rodovia que liga João Pessoa ao litoral sul do nosso estado. Esse corpo foi encontrado por moradores hoje de manhã. A polícia militar foi chamada, isolou a área. Segundo a PM, a vítima apresentava sinais de disparo de arma de fogo pelo corpo. O caso vai ser investigado pelos agentes de delegacia da Polícia Civil. Mais um caso de violência. A gente, por um bom tempo,
aquela região era muito usada, né, após crimes para desova de corpos, inclusive deu uma diminuída nos últimos tempos, mas está aí mais um caso nessa região do litoral sul, indo para o litoral sul do nosso estado. São 11 horas e 15 minutos, mudar um pouquinho de assunto porque o IBGE divulgou ontem números das vendas do varejo no mês de fevereiro. Sabe como é que ficou a situação da Paraíba? Quem vai contar para a gente é Herbert Araújo. Herbert, bom dia mais uma vez. Bom dia, Caio. Nos primeiros meses do ano, a gente teve aí uma impressão que a gente, inclusive, colheu com o Carlos, que é gerente de marketing de uma loja de eletrodomésticos, na verdade, de uma rede de lojas de eletrodomésticos, essa impressão de que houve uma procura maior dos clientes, principalmente nesse período, né, entre os meses de janeiro e fevereiro. Geladeiras, celulares, móveis. Então essas são as linhas que mais as pessoas procuram. É bem interessante esse movimento, é bem interessante a gente estar sempre preparado para essas ondas positivas, e essa onda também ela é puxada pelos programas do governo, né? Que também consolidam aí uma verba para a grande população, e isso atinge em cheio essa curva da Paraíba. Mas não é somente impressão, não. É como você falou, Caio. O IBGE ele verificou essa tendência de crescimento nas vendas do comércio varejista no país. E quando a gente fala especificamente da Paraíba, ela foi a recordista, teve a maior alta, 5,7% de crescimento. A gente conversou com o Rodrigo Cursino, que é diretor de comunicação da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de João Pessoa. E aí ele listou alguns fatores que contribuíram para esse bom desempenho. Um dos fatores que a gente acredita é a questão da demanda reprimida que vinha acontecendo aí. O pessoal estava com o grau de confiança do consumidor, estava um pouquinho baixo, e a gente teve aí nesse janeiro e fevereiro uma crescência aí no consumo. Baixa, né? Mas já vem positivo e a gente comemora muito isso aí. Um outro fator também é que podemos lembrar que a Paraíba recebeu turistas nesse mesmo período, né? Teve uma movimentação de dinheiro externa. Os números, obviamente, são bons, mas a Câmara de Dirigentes Lojistas aposta em uma constância para que a economia aqui do estado ela siga nessa ascendente. A gente sabe que o comércio depende muito aí, né? O lojista depende muito dessa constância anual de resultado. A gente não pode só estar comemorando nas datas de Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, mas sim naqueles meses mais fracos, um pouco de movimento. Então, esses meses, eles mantendo uma constância, já ajuda muita gente na época de alta, né? E o resultado disso é você evita demissões, você continua comprando mercadoria do fornecedor. Uma vez que você compra lá, você gera toda uma cadeia de transporte, de entrega, de movimentação de uma forma geral na economia do nosso estado. Pois é. Tomara que esse crescimento ele se consolide, né, que ele continue acontecendo, porque é mesmo isso, né? Tem uma cadeia que envolve aí, não é só o pessoal que está ali trabalhando no comércio, né? Mas tem quem fabrica, os fornecedores de matéria-prima. Então, quando um setor como o comércio varejista ele cresce, tem toda uma cadeia que vem atrás crescendo também. E quando o comércio está indo bem, isso é um bom sinal, né? Um bom sinal de que a economia está circulando, que as pessoas estão com poder de compra. Que bom que a Paraíba se destacou nacionalmente, mas que seja a constância, como você falou. Não adianta vir um mês e vir 11 ruins. Mas pelo que a gente está vendo, está sendo uma constante, está sendo crescente, e que isso volte e continue acontecendo nos próximos meses. A gente acompanha aqui na CBN. Valeu, Herbert. Até mais. Até mais. 11 horas 20 minutos, vou chamar Felipe Nunes, que está essa manhã acompanhando a passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui por João Pessoa. Inclusive o Tiago de Bahia, nosso ouvinte, mandou, Felipe, um vídeo da chegada de Bolsonaro logo cedo, né? Às 9 da manhã a gente já registrou isso, né? A chegada dele no aeroporto Castro Pinto.
tinha uma agenda, ou tem uma agenda até amanhã, mas parece que já houve mudança nessa agenda, não é isso? Houve mudanças porque tinha a previsão de acontecer uma entrevista coletiva. Essa entrevista coletiva não vai ter, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi cancelada. Foi cancelada, né? Como eu já havia antecipado que estava em dúvida nessa agenda, e agora, de fato, houve esse cancelamento, a agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à coletiva à imprensa, mas os demais compromissos seguem acontecendo. A gente lembra que o ex-presidente desembarcou às 9 horas no aeroporto Castro Pinto, onde foi recebido aí por diversos apoiadores. Lá no aeroporto, esses apoiadores foram impedidos de entrar no saguão do aeroporto, e aí isso irritou o ex-presidente, que inclusive disse que os apoiadores precisariam cobrar, enfim, fez uma crítica lá a essa questão deles não poderem entrar ao saguão do aeroporto para recepcioná-lo. De lá, Bolsonaro seguiu em carreata e em motociata, passando pelas ruas de Bahia, BR-230, e seguiu para o Mercado Público de Mangabeira, onde foi cumprimentar apoiadores e comerciantes que trabalham lá no local. Seguiu depois em motociata, cumprimentando também apoiadores dos bairros de Bancários e Castelo Branco, e foi até a Orla. Nesse momento, o ex-presidente chegou a um hotel na Orla do Bessa, onde também cumprimenta diversos apoiadores que estão lá para recepcioná-lo. O presidente deve almoçar por lá também, e mais tarde, como eu já havia adiantado, ele vai receber, Caio, o título de cidadão pessoense e também de cidadão paraibano nessa sessão que vai acontecer na Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa sessão não vai ser aberta para o público, vai ser fechada para apoiadores, digamos assim, ou melhor, para lideranças, né, políticas, parlamentares também que apoiam e que fazem parte da base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda no aeroporto, Bolsonaro fez um pequeno discurso e disse o seguinte, algo que chamou a atenção, viu? Ele disse que os apoiadores não devem depositar a confiança em apenas uma pessoa, que uma pessoa apenas não é capaz de salvar o país, nas palavras do ex-presidente. A gente tem um trecho aí curto, mas que dá para entender essa mensagem de Bolsonaro para seus apoiadores. Fazer é falar, somos livres num país livre. Isso. Vocês querem que uma pessoa resolva o problema de vocês. Uma pessoa não vai resolver o problema de vocês. Isso. Seja quem for. Ou o povo está junto, ou se entrega. Não aceite mais isso. Beleza. Esse é um país livre. Isso já poderia ser interpretado como uma mensagem, já que ele não pode... Ele está inelegível, Felipe, para os próximos anos, então já querendo assim, não sou só eu, pode ter alguém aqui no meu grupo que também me representa, pode ser interpretado assim, porque pelo menos eu interpretei dessa forma. Também é uma mensagem, né? Ou é uma crítica ao presidente Lula? É uma crítica também ao sistema, né? Bolsonaro sempre quis se colocar contra o sistema, se colocar como uma pessoa antissistema, e ele, digamos, se coloca novamente com essa roupagem, né? No sentido de dizer que a militância dele tem uma importância, né? Essa foi a mensagem que ele quis passar nesse momento no aeroporto Castro Pinto, lembrando que após esse recebimento de título de cidadão, Caio, que vai acontecer às 5 horas da tarde, Bolsonaro terá ainda uma agenda aberta, digamos assim, para o público dele, lá num evento numa casa de shows que fica num shopping no bairro de Manaíra, e lá sim deve ser o ápice dessa agenda, e o que chama a atenção de fato é que Bolsonaro está realmente querendo ali ter esse contato, né, com a militância, no sentido de não perder, digamos assim, esse capital político que ele obteve nas urnas no ano de 2022, mas também no sentido de fortalecer as pré-candidaturas dos seus aliados, tanto de Marcelo Queiroga, que vai ser oficialmente lançado como pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, quanto de Valber Virgulino, que vai ser definido como pré-candidato em Cabedelo. Mas aí algo que chama a atenção, e eu vou trazer aqui para você, Bolsonaro, ao longo desse discurso, na verdade, ao longo desse percurso, né, do aeroporto para o bairro do Bessa, onde ele se encontra nesse momento, em um determinado momento, um apoiador na rua fez um gesto lá, e Cabo Gilberto disse, daqui a pouco vamos confirmar Marcelo Queiroga como pré-candidato a prefeito. E Sérgio Queiroz estava ao lado. E aí Cabo Gilberto perguntou, e você, Sérgio, vai ser o quê? E aí ele sorriu e não respondeu. Ficou um mistério no ar dessa pergunta que foi feita ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja,
Sérgio Queiroz deixando o mistério aí no ar até os minutos finais em relação a essa expectativa para a definição da chapa. E pode ser que ele nem defina hoje, Felipe. Pode ser, sim, é possível que ele deixe para depois. Afinal, ele mesmo já disse que Bolsonaro não define isso para ele. Mas pelo menos como cabeça de chapa já sabemos quem vai ser. Exatamente. Felipe volta a qualquer momento com outras notícias da política. Valeu, Felipe. Agora são 11h25, pausa rápida. Voltamos já. CBN, a rádio que toca notícia. É de João Pessoa, é da Paraíba, que orgulho danado que é. Mais de 50 anos de trabalho. Com Serpa e Engé, presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver com Serpa e Engé, é o lugar que eu vou morar. Com Serpa e Engé, mais de 50 anos de trabalho, tradição que inova, qualidade que constrói. Marcas e patentes 100% online com a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Acesse mavip.com.br. Faça o registro de sua marca sem sair de casa. Proteja sua marca de forma rápida, segura e sem burocracia. Acesse mavip.com.br. A empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante, especial, um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. CBN João Pessoa. 11h27. Divã CBN, com Maiara Almeida. Psicóloga Maiara Almeida, um ótimo dia para você, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Maiara, a gente sempre fala aqui, né? Conversem, para ter uma relação legal, tem que conversar, tem que... Enfim, a gente bota a conversa ali como solucionadora de muitos problemas. Mas não é fácil conversar, né? Não é fácil mesmo, né? Tanto que me procuram bastante, querendo saber e entender e buscando dicas e fórmulas mágicas. Não tem fórmulas mágicas, mas dicas temos muitas, né? E é por isso que a gente está aqui, para esclarecer algumas coisas. Antes de chegar às dicas, o que é que o pessoal reclama mais quando vai conversar? Qual é o principal impedimento para uma conversa legal? A conversa. A própria conversa, né? Exatamente. Como é que se conversa? Porque muitas vezes as pessoas se explodem, excedem. Quando alguém vai trazer, vamos sentar, vamos conversar, eu quero organizar tal assunto, tal coisa entre nós, a pessoa já acha que vai ser uma grande confusão. Porque acontece. Acontece. E aí tem, às vezes você quer conversar ali com seu marido ou com sua esposa, aí um começa a chorar, aí um começa a se alterar, aí começa uma briga, aí para evitar a briga, você evita a conversa. Pois é. Só que as conversas são necessárias. Isso, e às vezes evitando a conversa gera o quê? A briga. É uma bola de neve. Pois é, né? exatamente. Um ciclo vicioso. Então qual a dica para quem não consegue conversar, quer começar ter uma conversa saudável? Bom, primeiro a gente está aqui falando especialmente para essas pessoas que já identificam isso, né? Isso que você acabou de falar. Na hora da conversa eu percebo que quando vai acontecer, eu já me estresso, eu já me irrito, eu já quero chorar, eu já digo que eu não estou preparada agora, eu já peço para deixar para amanhã, só que amanhã eu também digo que deixo para outro dia, né? Então, é para você que percebe que não está conseguindo manter uma comunicação, uma conversa saudável. Perceba que se isso acontece, é porque você está com as suas questões emocionais desorganizadas, desajustadas, né? Então, é preciso que você observe como fazer essa regulação emocional, para que você possa conversar. Porque, geralmente, são conversas difíceis. Quando chega a esse ponto de senta aqui, precisamos conversar, é porque realmente a conversa vai ser difícil, né? Então, tenha essa consciência. Eu preciso falar conversas difíceis. Eu preciso participar de conversas difíceis, porque conversas difíceis geram soluções muito importantes, né? Seja para qualquer área da nossa vida. Mas aí, se você percebe isso, você observa, você comunica isso para o seu parceiro. Olha, conversar sobre esse assunto, ou sobre vários assuntos, é difícil para mim. Eu me desorganizo, né? Não é fácil. E aí, procure se perguntar, porque essa coisa não é algo que o outro vai dizer para você. É você que precisa observar. Por que é que eu fico assim?
Aonde foi na minha vida, no meu processo de existir, de aprender, que eu entendi que conversar é doloroso, é ruim e vai trazer resultados negativos. Então, veja que importante, né? Fazer essa autoavaliação antes de poder conversar diretamente, né? Então, o primeiro ponto é esse. Se perguntar, você pode saber essa resposta. E se você não conseguir sozinha, é preciso buscar ajuda. A gente não pode medir esforços para cuidar da gente mesmo, porque, veja, a gente está falando de experiências individuais que vão afetar o relacionamento com o outro, com o parceiro ou com a parceira. É tão interessante isso que geralmente se fala assim, cria estratégia para outra pessoa chegar, né? Vá com calma, vá com mansidão. Só que, na verdade, quem tem dificuldade é que tem que se autoavaliar. Exato. Então, geralmente, as mulheres têm mais facilidade para conversar, isso é fato, mas também tem muitas mulheres que não têm facilidade para conversar. Sim. E tem muitos homens que não têm facilidade. Então, você que geralmente perde a cabeça, você que geralmente fica com raiva, bate na mesa, ou chora, ou sai, quer adiar, se autoavalie e comunique isso para outra pessoa. Conversar sobre isso é difícil para mim, né? É um exatamente. ótimo passo isso. E pegando isso que você falou, olha, algo muito interessante, importante, talvez desconfortável de se ouvir, mas trauma não escolhe gênero. Então, tanto o homem quanto a mulher podem sim, né, estar misturados e confusos nas suas questões emocionais e a partir do fato de entrar num relacionamento, de estar em casal, várias coisas que você acha que tinha resolvido começam a aparecer de novo. Vamos nos cuidar, né? Acho que essa é a palavra de ordem hoje. Exatamente. Mayara, muito obrigado. Bom fim de semana para você. Obrigada, igualmente a todos. 11h31, Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de abril de 2024. O setor de serviços no Brasil registrou uma queda de 0,9% em fevereiro deste ano em relação ao mês de janeiro. A baixa encerrou uma sequência de 3 meses de crescimento. O setor ainda está 11,6% acima do nível de fevereiro de 2020, antes da pandemia de Covid-19, mas 1,9% abaixo do pico de dezembro de 2022. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deu prosseguimento a uma ação penal contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL, por perseguição armada a um homem na rua. A medida ocorre após a Procuradoria-Geral da República recusar um pedido da parlamentar por um acordo no processo. As audiências de instrução foram marcadas para junho deste ano. As informações são da apresentadora da Globo News e comentarista da CBN, Andréa Sadi. O apresentador Fausto Silva terá alta amanhã do Hospital Albert Einstein, onde está internado em São Paulo. Faustão vai deixar a unidade de saúde 47 dias após ter sido submetido a um transplante de rim. Na semana passada, a mulher dele já havia anunciado que ele superou a rejeição do novo órgão. As informações são do colunista do Jornal Globo e comentarista da CBN, Lauro Jardim. A maior central sindical da Argentina anunciou uma greve geral contra o ajuste fiscal feito pelo presidente Javier Milei. A paralisação está marcada para o dia 9 de maio. A Confederação Geral do Trabalho também vai convocar uma mobilização no dia 1º de maio em razão do Dia do Trabalho. A greve será a segunda do país desde o início do mandato de Milei. Os sindicatos são contra o corte dos gastos públicos proposto pelo atual governo e a intenção do presidente de realizar uma reforma trabalhista. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN,
a rádio que toca notícia. Está com o nome sujo? Não está conseguindo crédito? Se você está nessa situação, a Mega Brasil faz a retirada do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa nos órgãos de proteção ao crédito. A solução ideal para ter seu nome limpo e elevar seu score. Tudo dentro da lei. E mais, você já sai com o cartão multibenefícios iFood aprovado. Liga agora 0800 404 7474 e volte a ter crédito no mercado. Ligue 0800 404 7474. Instagram, @Mega Brasil Associados. Para-brisa, para-choques, lanternas e faróis. Para carro nacional e importado. Preço baixo, excelentes condições de pagamento. Atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção. E lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa. Lataria é com quem tem tradição. Em João Pessoa, na Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. CBN João Pessoa. 11h36. Encherida no contexto. A farinha matuta, de Gessier Quirino. Olá pessoal, bom dia, muito bom dia, Gessier Quirino por aqui. Hoje eu vou contar a história de um matutinho de Minas Gerais que mudou-se para Paraíba e aqui ficou. E ele se correspondia com Minas Gerais através de cartas e encomendas e vai e vem, né? Ele era um exímio agricultor, excelente artesão e um péssimo fazedor de conta. Ele mesmo dizia, olha, eu nasci para a agricultura, eu sou homem do mato, meu negócio é a agricultura e sou artesão. Tenho muita paciência para artesanato, faço todos os detalhes, sou paciente, jeitoso, detalhista, mas matemática, fazer conta não é comigo. Fazer conta não é comigo. Em matéria de fazer conta, eu sou mais fraco do que água de coentro. Ele até tornava-se assim, excessivamente cauteloso e, obrigado a lidar com números, ele preferia mandar a mulher dele cuidar disso ou a filha. Certa vez ele foi enfrentar um guichê na agência dos Correios para postar uma encomenda para Belo Horizonte. Aguardando a sua chance de ser atendido, quando chegou no balcão, ele disse, moço, eu queria saber quanto custa uma carta para Belo Horizonte, viu? O moço disse, uma carta para Belo Horizonte custa R$200. R$200 em selo. Ele fez, tá bom, muito obrigado. Aí ele saiu da fila, demorou um pouquinho, daqui a pouco ele estava na fila de novo e foi se aproximando da vez dele. Ele disse, ô moço, agora eu queria fazer outra pergunta. E duas cartas para eu mandar daqui da Paraíba para Belo Horizonte, custa quanto? Aí o rapaz do correio disse, olha, se uma carta custa R$200, as duas custam R$400. Ele fez, tá bom, obrigado. Aí saiu. Aí perguntou por 3 cartas quanto custa, 3 cartas era R$600. E ele ficou repetindo isso até quando ele chegou na 32ª vez, o rapaz do correio perdeu a paciência e disse, que diabo o senhor quer, meu filho? Me diga uma coisa, o senhor por acaso é doido? Ele fez, não, senhor. Eu não sou doido, não. Sabe por que é, moço? É porque eu quero mandar um baralho completo para um amigo meu que mora em Belo Horizonte. E eu desejo saber quanto é que eu vou gastar em selo. E o senhor vai me dizer quanto é, bem direitinho. Tenha paciência um pouquinho. Então é isso aí, meu compadre. É um caboclo que é ruim de matemática e extremamente cauteloso. Alegria, vamos embora e até a semana que vem. Grande abraço. 11h39, pausa rápida, voltamos com as dicas de cinema com Renato Félix. Sai daí não. CBN,
a rádio que toca notícia. Estamos aqui para lembrar que poucas coisas na vida são tão especiais quanto um bom café. Ele nos desperta pela manhã, preenchendo a vida com aroma e sabor. Seja ele expresso ou coado, puro ou adoçado, sozinho ou muito bem acompanhado. Viva o mês do café! Já tomou o seu hoje? Uma homenagem. São Brás, o sabor que mexe com a gente. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades. Peça, Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes. CRM 4811. CBN João Pessoa. 11h41. Na tela, com Renato Félix. Fala, Renato, bom dia para você. Bom dia, Caio, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Saudade, viu? Pois 2 é, semanas que eu não apareço aqui. Eu ia dizer isso, a gente não se encontrou nas últimas semanas, mas que bom que você está de volta e que bom que você tem programação, porque já disse no início do programa que talvez chova nos próximos dias em João Pessoa. Claro que João Pessoa é aquela caixinha de surpresa, né? Mas se chover muito, o pessoal já tem outra programação, porque já tem Qual a Boa, mas também tem programação para ver em casa ou ver no cinema, né não? Olha, tem muita programação esse final de semana, porque a gente tem o retorno do Cine Banguê, né? E o retorno do Cine Banguê significa, assim, uns 6 filmes novos. Então diz aí, vamos lá registrar, né, pro pessoal. Pronto, o Banguê estava fechado, assim, fechado não, né? Ele estava sem sessões regulares desde outubro, porque havia um problema com o projetor, mas isso agora foi finalmente resolvido. E desde quarta-feira o cinema voltou a funcionar com sessões regulares. Então entraram, acho que 6 filmes novos aí, estão entrando nesse final de semana, desde quarta-feira. O Banguê, eu lembro sempre, ele não tem aquelas sessões típicas dos cinemas normais, né, que são filmes todos os dias, sempre nos mesmos horários. Os filmes variam e os horários variam a cada dia. Então eu separei aqui 3 destaques do final de semana, certo? O Banguê não tem sessão hoje, então a gente vai falar aqui de sábado e domingo. No sábado, tem um filme italiano chamado O Melhor Está Por Vir, um filme do Nanni Moretti, é um cineasta italiano de filmes como O Quarto do Filho, Caro Diário, um diretor muito ligado à comédia dramática. Ele faz um cineasta que está fazendo o filme, mas está em crise, problemas com o elenco, com a produção e também com a mulher, porque a mulher quer se separar. Enfim, a confusão, a comédia. Esse filme está em cartaz do Banguê amanhã às 5 da tarde, terça-feira às 7 da noite, tá? Tem um outro filme chamado As Bestas, que é um filme espanhol, vencedor de 9 Goias, que é o prêmio do cinema espanhol, né? O Oscar da Espanha, vamos chamar assim, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor roteiro. Esse filme, que é um suspense que se passa na zona rural da Espanha ali, envolvendo inclusive questões de energias renováveis e questões polêmicas envolvendo isso daí, né? Esse filme, As Bestas, ele entra no Banguê amanhã às 19 horas e tem outra sessão na segunda também às 19 horas. E eu chamo a atenção para um filme que vai passar domingo apenas no Banguê, que é um filme de cinema. Esse filme é o seguinte, é uma menininha que o pai é cineasta e ela resolve que também quer fazer filmes. Então ela pega uma câmerazinha e vai fazer filmes com os amiguinhos. É um filme infantil,
que tem muito a ver, mostra muito sobre a história do cinema através da vontade dessa menina de fazer o seu próprio filme. Eu acho que é muito legal para introduzir as crianças no meio do cinema e na magia do cinema, da história do cinema mesmo. Esse filme só está passando aos domingos no Banguê, às 3 da tarde, tá certo? E só para um outro registro, Eu, Capitão, que é um filme italiano que fala sobre imigração, os africanos, os jovens do Senegal que estão querendo chegar à Europa, enfrentam todo aquele drama da imigração na África ainda, né, até chegar à Europa. Eu, Capitão, foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional, está em cartaz no domingo às 6 e na quarta às 19 horas. Isso eu estou falando só essa semana, tá, Caio? Porque o Banguê mantém esses filmes ao longo do mês e outros horários aí. No cinemão mesmo, né, o cinema comercial, a gente vai nosso destaque aqui é Ghostbusters, Apocalipse de Gelo, né? O novo filme da franquia Caça-Fantasmas, que a Sony inventou agora de chamar de Ghostbusters, né? A série de Caça-Fantasmas voltou com Ghostbusters Mais Além em 2021, e aí ele voltava com uma nova geração de Caça-Fantasmas, né? Você tinha a neta do Egon, você lembra os protagonistas, né? Egon, Pete, Venkman, Winston e Ray, né? Os 4 Caça-Fantasmas lá do filme de 84, tá fazendo 40 anos. Teve um segundo filme, teve série em desenho animado, e agora voltou com Mais Além, com uma nova geração em que a protagonista era uma menina que era neta do Egon, que era o personagem do Harold Ramis, co-roteirista original dos Caça-Fantasmas, e que já tinha morrido, o ator morreu já. Mas aí no final reapareciam os velhos Caça-Fantasmas, né? Inclusive o próprio Egon como um fantasma. Aparecia lá um efeito especial, né? Usando imagens do Harold Ramis. Então Bill Murray voltou, o Ernie Hudson voltou, Dan Aykroyd voltou também. Então esse filme agora, Apocalipse de Gelo, junta as 2 gerações de Caça-Fantasmas, né? Os novos e os veteranos numa nova ameaça aí a Nova York, que pode transformar uma era glacial. A história não importa muito, o que importa é rever esse velho elenco dos Caça-Fantasmas todos juntos de novo lá, com as suas armas de prótons e tal. E para encerrar, Caio, eu vou com o streaming aqui, com um documentário chamado Voltando a Ler Graúna, na Disney Plus. Graúna, no caso, é a personagem do Enfio, né, o cartunista brasileiro, sim, um grande nome do humor político do Brasil, nos anos 70 e anos 80, e Graúna era a personagem de uma tira do Enfio que se passava na Caatinga, né, no Nordeste, né, e tinha o Zeferino, o Bode Orelana, que comia livros para ficar inteligente, e a Graúna era um pássaro, que é um pássaro que existe mesmo, é um pássaro preto, era um passarinho, que o desenho era um risquinho com uma bolinha, assim, bem simples, uns olhões, e que era a primeira personagem mulher do Enfio, né? Nordestina também, né? Então o Enfio pegava essa realidade do Nordeste, a seca, né? Para fazer crítica social, para falar contra a ditadura, para fazer 1000 questionamentos através de seus quadrinhos, sempre com humor, né? Também. Ele publicou no Pasquim e no JB. E esse documentário traz vários cartunistas atuais, né? Gente que trabalhou com o Enfio, como Jaguar, Miguel Paiva, Laerte, para comentar a obra do Enfio e reapresentar a Graúna, ou apresentar para muitos leitores que não conhecem a personagem, né? É o mesmo estilo do documentário que tem na Disney Plus, da Mafalda, que eu falei aqui também, acho que ano passado. Sim, Voltando a Ler Mafalda. Só que o Voltando a Ler Mafalda é uma série, e esse Voltando a Ler Graúna é um documentário só de 50 minutos. Vale a pena demais de ver. O risquinho da Graúna é como se fosse um ponto de exclamação, né? Então o próprio desenho já mostra a indignação com toda a situação do Brasil naquela época, e certamente muita coisa ali é bastante atual, né? Renato, para a gente encerrar, o Ronismar Andrade perguntou qual a censura desses filmes do Cine Banguê. Você tem essa informação ou o pessoal tem como acessar por onde ou descobrir por onde? As redes sociais do Cine Banguê devem colocar a programação e descrever os filmes, e aí tem as informações da censura. Evidentemente que os filmes mais adultos, O Melhor Está Por Vir, As Bestas e O Capitão, devem flutuar ali entre 12 anos e 16 anos.
mas é bom checar exatamente qual é. Um filme de cinema, que é o filme infantil, aí a censura livre pode levar os filhos para assistir. Perfeito. Renato, muito obrigado, tá? Bom fim de semana para você. Até a próxima sexta. Eu que agradeço, Caio. Um bom fim de semana para você, para todo mundo que está nos ouvindo, e até sexta-feira. Obrigado também ao Ronismar Andrade, que está participando. E quero registrar o Diógenes também, que falou, Caio, tá um vazamento enorme de água aqui no Portal do Sol Gramame. A gente vai repassar, viu, Diógenes, essa informação exatamente da rua para Cagé para resolver isso quanto antes. É muita água mesmo. Agora são 11h50, a gente faz mais uma pausa rápida e volta com Beatriz Freire. Qual a boa programação no fim de semana para você aproveitar? Sai daí não. CBN, a rádio que toca notícia. Está com o nome sujo? Não está conseguindo crédito? Se você está nessa situação, a Mega Brasil faz a retirada do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa nos órgãos de proteção ao crédito. A solução ideal para ter seu nome limpo e elevar seu score. Tudo dentro da lei. E mais, você já sai com o cartão Multibenefícios iFood aprovado. Liga agora, 0800 404 7474 e volte a ter crédito no mercado. Ligue 0800 404 7474. Instagram, @Mega Brasil Associados. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. CBN João Pessoa. 11h52. Qual a boa? Quem vai dizer pra gente qual a boa do fim de semana é Beatriz Freire. Bia, bom dia pra você, tudo bom? Bom dia, Caio. Tudo certo, tudo ótimo e melhor agora, né? Porque sexta-feira chegou. Eita, coisa boa. É o sextou da gente, né? Sextou da gente. Tem muita coisa, pelo que eu vi aí na programação, que aqui o pessoal pode se programar pra aproveitar nesse fim de semana. Isso, tem muita coisa. A gente selecionou algumas coisinhas aqui, dicas super especiais pro pessoal. A gente começa essa sexta-feira, né, falando do projeto Templos de Fé e Música. E o que seria isso, né? A ideia é levar a música erudita e até mesmo popular mesmo para as atmosferas históricas e singulares de algumas igrejas bem específicas, né? Sendo elas a Fortaleza de Santa Catarina, a da nossa, que é aqui em Cabedelo, né? Super perto de João Pessoa, a da Nossa Senhora da Guia no município de Lucena, que também é próximo, e a igreja de Nossa Senhora da Batalha em Cruz do Espírito Santo. Nossa, que interessante, viu? Super interessante, né? Eu sei que a Fortaleza de Santa Catarina é um espetáculo à parte ali, a beleza, a estrutura. A Igreja da Guia, quem não foi, merece ir, porque é belíssima também por fora, toda uma estrutura ali de pedra, por dentro belíssima. A única que eu não conheço, eu acho, é de Cruz do Espírito Santo, só passei na frente, mas... A da Batalha. Bem legal Pois a proposta. E aí vai ter o que lá? É legal demais. Então, além dessa parte de trazer a música erudita, a música popular armorial, né, que também se chama, é trazer uma roda de conversa também com especialistas. Então, começa hoje, né, o projeto lá na Fortaleza de Santa Catarina, então vai ter uma roda com um arquiteto e urbanista, que é o Reglan Gondim, e a gente tem um convite especial. Bom dia, eu sou Ana Gondim, a idealizadora do projeto Templos de Fé e Música, e venho aqui convidar todos para essa sexta-feira, a partir das 16 horas, quando haverá uma roda de conversa sobre a importância daquele patrimônio histórico, e em seguida, às 18 horas, um concerto com o Quinteto da Paraíba, na Capela de Santa Catarina. Será um prazer receber a todos. A entrada é gratuita,
a partir aí das 6h. O que mais, então, você preparou pra gente? Indo agora da música erudita para música eletrônica, praticamente aí 2 extremos, né, Caio? É um dos maiores nomes brasileiros da música eletrônica, que é o Mochak. Eu ainda não tinha ouvido falar, tá? Mas parece que ele é um bambambam aí. Vai tocar na Paraíba pela primeira vez e em uma das obras projetadas por Oscar Niemeyer ali na Estação Ciências. Eita, que massa. Pois é, tá super especial também. É 9h, ingressos a partir de R$80. Amanhã é isso? Ou é hoje? Hoje. Tá, tudo Isso. certo. Música eletrônica, quem quiser, tem aqui em João Pessoa. Tem também, a gente trouxe bem diverso. Bem diverso, tem que ser assim mesmo. Qual é a próxima dica? A gente chega agora no sábado, né, com o espetáculo O Admirável Sertão de Zé Ramalho. E a gente se orgulha muito em falar de Zé Ramalho, não só porque ele é paraibano, mas porque levou essa cultura para o mundo inteiro, né? Essa força do Nordeste. E agora ganha um musical que celebra a vida e a obra em suas em suas 4 décadas já de sucesso. O espetáculo será no Paulo Pontes, amanhã, 8h, e no domingo, 7h. Os ingressos estão a partir de R$30 e temos um convite do próprio Zé, tá? Eita, coisa boa, vamos ouvir. Alô, alô, João Pessoa. Salve, salve, Paraíba. Aqui é o Zé Ramalho, dando um toque a vocês para assistirem à estreia nos próximos dias 13 e 14 de abril, lá no Teatro Paulo Pontes, do musical chamado O Admirável Sertão de Zé Ramalho. É sobre minha vida, é sobre minhas músicas, um nível altíssimo de atores e atrizes, e eu espero que todos vocês compareçam, que vão gostar muito. Até lá! Tá aí o convite, pessoal. Zé Ramalho, gente, vale a pena, não vale não? Você ir no Teatro Paulo Pontes, um teatro que foi todo reformado, tem uma estrutura ótima, o pessoal tem dado muita visibilidade para o Pedra do Reino, que também é maravilhoso, mas quando tem espetáculo no Paulo Pontes também vale a pena você conferir. E ainda mais o espetáculo com a obra de Zé Ramalho. É um espetáculo à parte. Né? Exatamente, é conhecer ele em suas outras facetas, né, na vida pessoal, na obra, de como é que começou aí nesse ramo da música. Então, eu acho que super vale a pena. O que mais, Bia? Tem outro grande nome vindo aqui a Paraíba, não é isso? Exatamente, que é o Humberto Gessinger, né? O artista é fundador do Engenheiros do Havaí, então muita gente conhece, muita gente é fã. Inclusive, eu entrevistei um grande fã dele agora há pouco pela manhã para falar justamente de como é que começou tudo isso. E quem é fã, né? Um dos maiores amores é a admiração de um fã pelo artista. E sim, ele sim tem quase 4 décadas de carreira. Apresenta a turnê do novo álbum que chama 4 Cantos de um Mundo Redondo. O show vai ser no Clube Cabo Branco, 9h. Os ingressos estão a partir de R$110. E também temos um convite dele. Vamos ouvir. Alô, João Pessoa, eu sou Humberto Gessinger. No dia 13 de abril eu vou estar no Clube Cabo Branco com o show de lançamento do meu novo trabalho 4 Cantos de um Mundo Redondo. Mas vão rolar, claro, clássicos dos Engenheiros do Havaí, comemorando 25 anos da gravação do disco Tchau Radar e 35 anos da gravação do Alívio Imediato. Conto com a presença de vocês para juntos fazermos mais uma noite inesquecível em João Pessoa. Tem mais um artista comemorando 40 anos de sucesso. 3 de uma vez só, tá vendo? Percebendo. Diz aí, quem mais? Dessa vez é Paula Toller, que também estará aqui amanhã. Ela promete um setlist com músicas emblemáticas da carreira, como, por exemplo, Eu Quero Você Como Eu Quero. Eita, olha aí a voz de Beatriz, viu? Gostei. Afinada, Caio, tu achou? Opa, será uma segunda profissão? Será? Tem essas emblemáticas, mas também tem novos sucessos, como Perguntas e Eu Amo Brilhar. Tá aí, mais uma indicação, mais uma grande artista aqui por João Pessoa. Vou te dizer, só não aproveita quem não quer. Tem eletrônica, tem música clássica, tem MPB, música nordestina, enfim. Mais um nordestino agora. Mais um? Mais um. Diz aí quem?
No domingo, quem é fã de Ariano Suassuna vai amar isso aqui. Porque eles vão poder imergir nas origens do reino da fantasia sertaneja, né? Que traz esse universo de Ariano Suassuna. É algo realmente muito poético, muito único. Que é o Alto de Ariano, o realista esperançoso. Vai navegar aí pelo coração do poeta, dramaturgo, romancista que ele é, e percorrer aí também a sua vida e a sua obra. Vai ser lá no Lusco, né? Então, realmente é uma imersão, é todo aquele jogo de imagens, né? Que a gente tem imagens dançantes, visuais mesmo. Inclusive, amanhã vai ter um espetáculo à parte, vamos dizer assim, com o neto de Ariano Suassuna, explicando tudo isso, né, do avô dele, ele que está aí seguindo o legado do avô, disseminando ainda mais o nome de Ariano Suassuna. Ah, que legal. Pessoal, como é que faz para participar? Tem essas informações lá no Jornal da Paraíba? Tem, sim. Tem tudo lá, não tem? Tem tudo no Jornal da Paraíba e também no Fala com a Boa, no Instagram. Ah, sim. Fala com a Boa. Segue lá no Instagram. Aproveita e segue CBN Paraíba também, que você fica por dentro de tudo. Beatriz Freire, muito obrigado pela sua participação. Ótimo fim de semana. A gente se encontra na próxima sexta. Até mais. Exatamente. Eu que agradeço e bora aproveitar, né, esse fim de semana. Bora aproveitar. Faça chuva, faça sol. O importante é aproveitar ou descansar. Tá aí nas suas mãos. Obrigado, tchau. Tá? Até mais. E assim a gente vai chegando ao fim do CBN João Pessoa. Sextou, minha gente, sextou. Mas não esquece não que às 15h tem CBN Cotidiano com Carla Visani, atualizando vocês de tudo que a gente falou aqui. Então dá um passinho a mais na notícia e também o que acontecer à tarde, você fica por dentro no CBN Cotidiano. Um abraço para você, muito obrigado pela sua companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação Caio Ismael. Um abraço grande, bom fim de semana, até segunda às 9h. CBN João Pessoa.